Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição da videoanálise Filmes e Games. Ela voltou! Estamos aqui, Mal Franco falando aqui. Hoje vamos falar tudo de Guardiões da Galáxia, volume 3. E para me ajudar nessa missão, como sempre, meu camarada Leandro Valina. Chorei mais do que em A Culpa das Estrelas nesse filme aqui, cara. Puta que eu pariu, amigo. Mais do que no Hachiko? Porra, chorei pra cacete. E o especialista Marcelo Paradela. Ai, cara, eu acho que o James Gunn roubou meu iPod. O James Gunn roubou meu coração, Paradela. A gente vai falar disso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, novo no canal Filmes e Games. Não sabe o que é isso? Nós somos o canal Filmes e Games. Estamos há 11 anos no YouTube. Redonda pra fazendo 12, redonda pra videoanálise. 12. Em Vai breve, mais uns em 3, breve. 4 meses, redonda pra 12 isso aí. Desde do Homem de Aço, daquele primeiro filme, não é o Superman de 78, mas é o primeiro do Superman. A gente tá aí, ó. Oi, Paradela? O nosso primeira videoanálise é o Homem de Aço, né? Homem de Aço. Que é o início do DCU, né? E de Então lá, a gente tem que fazer uma videoanálise do The Flash, que é o final do DCU, né? final ou recomeço? Ele reseta isso e vamos para outra coisa, Bom, né? teremos videoanálise do Flash, é claro, porque desde que a gente teve a ideia de fazer aquela questão do Homem de Ferro, que entrou pra história com a interpretação do final que o Leque teve, Com a desde realidade. então, Aquilo ali. O meu ali. multiverso é o único reto de vocês estão até hoje, sabe? desde então Você a tá em gente curiosidade, não eu sabe o que tá digo falando? para- Vai lá ver. Eu digo Vai para lá todos. Reparem, quando o Lê fala a famigerada frase, reparem que eu tô com a minha perna balançando. E quando ele fala isso, eu travo. A minha perna para. Uau. o quê? Vocês ainda vão enxergar o multiverso que eu enxerguei. O Lê tava Clássico. enxergando à frente, né? Mas desde aquele filme, a verdade é que a gente decidiu que todo grande lançamento do cinema, e quando a gente fala grande lançamento, é basicamente filme de herói na última década, mas tem filmes que a gente fez outros. Interestelar, Sim, Perdido claro. em Marte. A gente fez outros também, então. Mas, basicamente, Marvel e DC, a gente meio que se sente obrigado. O público clama pela nossa videoanálise. Então, como a gente já vai no cinema mesmo, a gente já vai levar os filhos no cinema, a gente já vai levar a criançada, vai levar a patroa, vai curtir, a gente aproveita para se reunir aqui e bater um papo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, depois dá uma olhada na playlist, dá um peteleco na sineta que você já fica sabendo das próximas, e dá uma olhada na playlist, videoanálise, que tem, sei lá, 30 filmes já que a gente analisou, e é sempre assim, assiste o filme primeiro, depois vem aqui, bater papo com a gente. Deixa seus comentários aqui que a gente responde todos os comentários. Então a Vem conversa ficar aqui. puto com a gente aqui. Vem xingar aqui. Vem xingar. Ah, A gente aceita não, qualquer né? tipo de crítica com um pouco de Vai virar e educação. falar: eu estava esperando ver o filme e vocês não põem o filme. Cara, se a gente põe o filme, a gente vai preso. Eu vou denunciar pro YouTube que eu vou vocês denunciar. não põem o filme. Eu vou explicar pro YouTube, eu vou explicar para vocês como é a reação do cara do YouTube que recebe um negócio falando: olha, eu cliquei aqui para ver um filme. E tem uns caras comentando no filme. Onde você viu fazer resenha de filme no YouTube? Ninguém faz isso. A reação do cara do YouTube quando vê um e-mail. E aí, a gente tem muita gente que vem aqui pra discordar da nossa opinião. É muito bem-vinda a sua opinião contrária à nossa. Entra aqui, deixa nos comentários, só não xinga. Educação. Discorda do mal, porque eu e o Paradela estamos quase sempre com a razão. Gozado que você já colocou eu num lado, você e o Paradela do outro. O que mostra que é vocês bom dois senso. têm a mesma opinião. É o bom senso, né, Mal? É o bom senso. Então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui e ouça e veja as outras videoanálises que nós temos aqui no canal. Certo? Além disso, nós temos podcast, tem mais um monte de coisa legal aqui no canal. Então, é novo no canal Filmes e Games? Seja bem-vindo. Você vai gostar desse canalzinho divertido que nós criamos para vocês aqui, certo? Agora sim, galera. O povo ordena que nós façamos videoanálise. E nós temos que falar de Guardiões da Galáxia volume 3, tá? O fim de uma trilogia. E como toda videoanálise,
Lembrando que a última foi do Thor. E nesse momento o Leandro levantou a mão. Então agora eu quero saber se o Leandro vai ter coragem de fazer isso. Abraço pro meu cachorro. Eu começo Thor, tá lá no perguntando o seguinte. Alguém não gostou de Guardiões da Galáxia Volume 3? Imagina. Amei. Hashtag amei. Excelente! Unanimidade. Que filme legal, Bum, meus amigos. Carimbo. Os selos, os carimbando aqui. Pá, pá, pá. Carimbo, filmes e games, vai Assim, que é legal. Assim, não é o melhor filme da Marvel de todos os filmes. Mas é um baita filme. Não é o melhor. Não passam Vingadores, assim. Eu prefiro o Guardiões 3. Dos solos, com certeza. Não, tô falando dentro do negócio do não é solo, é uma turma. Eu prefiro o Guardiões 3 do que o 2. E eu adorei o 2. Ah, sim. Pode ser. Acho que eu adorei. também. Peraí. A Marvel separa em, como é que chama? Fases. A gente tá na fase 5 da Marvel. 5. Que começou com qual filme, Paradela? Você que tem tudo. O Homem-Formiga. A gente nem viu. A gente não viu. Quanto? Esse é a fase 5? É. Eu achei que... Então qual é a fase 4? A fase 4 começou com a Viúva Negra, não foi? Viúva Negra pra frente. Com Pantera Negra 2. Cara, dali pra frente é o melhor filme. Desde Vingadores Ultimato, que foi aquele fechamento fantástico, é o melhor filme. Depois daquilo teve o quê? Teve Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha não é melhor que esse. O Homem-Aranha, qual deles? O Homem-Aranha com 3 Homem-Aranha, spoiler? O Sem Volta pra Casa. O filme dos Homens-Aranha é melhor que esse? O Sem Volta pra Casa. Não, eu prefiro. Aí eu acho esse. Aí eu acho esse o segundo melhor da Marvel, da fase 4 pra frente. Acho que esse é o segundo melhor. Fazia tempo que a Marvel não fazia um filme tão bom, mas isso é verdade. E também tem uma coisa, né, Maurício? A gente foi com a expectativa ser meio baixa, por quê? Por causa dessas últimas monte de merda que tá vindo, né, de Marvel, não só em filme, mas em seriado, né, velho? Então cagando a rodo aí. Com seriado você até já espera mais ou menos que não é lá essas coisas. Mas, porra, com os filmes aí, então... A gente já vem esperando que... Primeiro, a gente vai dar spoiler pra frente. Mas a gente vem esperando, porque a gente Muito já importante sabe... eu falar isso, tá? Daqui, vídeo de análise, eu já vou dar um aviso aqui. Desculpa, bem lembrado. Esse vídeo é repleto de spoilers, tá? A gente tá partindo de princípio que quem tá aqui com a gente, que veio aqui pra ver o filme e se fudeu, já foi embora, e quem tá aqui com a gente agora é porque já viu o filme, ou tá afim de ter o filme destruído, porque a gente vai falar tudo que a gente lembrar desse filme. Olha, ontem na notícia da semana eu dei spoiler de filme que nem estreou, cara. Mas você é assim, né, Paradela? A única coisa que a gente sabe sobre cinema é a seguinte: não importa o que acontece, o Paradela sempre vai falar, eu já sabia. O Paradela vai falar, eu já sabia. Quem tá no Velozes e Furiosos? Não, que o The Rock voltou pro Velozes e Furiosos e aparece na cena pós-crédito. Isso não é spoiler. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente que já vê uma porrada de filmes e séries ruins da Disney, tava meio assim, meio torcendo o nariz, até porque já tava todo sabendo. É uma merda. Mas, por exemplo, a Miss Marvel é uma série legal, cara. Miss Marvel é uma série legal. Larguei, hein? Larguei. Pra caralho, hein? Eu larguei. É a entrada dos X-Men, né? A Miss Marvel é a mutante do universo. E é boa, série, muito boa. Não é boa, não, cara. Não é boa. Não é boa, não, cara. Não é boa, não. Muito fraquinha. Não é a entrada dos X-Men também, não, Paradela. Até a da Mulher Hulk lá também. Hulk eu gostei. Mulher Hulk tem uns momentos legais. Aí é outra pegada. Ela é irregular. Sim, então é irregular, exatamente. É irregular. Agora, o que acontece? A gente já, sabendo já que é o último filme do James Gunn, que ele tá pulando a cerca, né? Indo pro vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. E daí a gente já sabe também exatamente que é o último filme, entre muitas aspinhas aí, dos Guardiões, dessa trupe dos Guardiões. Dessa turma. Dessa turminha. Então você vai esperando já um desfecho, alguma coisa de Marte, não sei o quê. Então, assim, eu já fui meio. Falei, cara, foi tanta porrada de Thor. E de repente eu falei, cara, foi bacana. Foi legal. Temos o vídeo. Eu vou dizer uma coisa, antes de mais nada, eu vou dizer uma coisa. Eu achei todos, sem exceção, todos os trailers do Guardiões da Galáxia uma bosta, tá? Eu não vi nenhum. Porque eles se focavam muito na piadinha do casal. Não. O Guardiões da Galáxia, volume 3, tô falando.
O trailer em nenhum momento vendia o filme do, ó, estamos vendendo o filme. Não, era, ó, esses caras estão aí, viu? Sabe esses personagens que você gosta? Eu vi um no cinema, eu fui colher no cinema, a gente foi assistir mas explicavam sobre o relacionamento do cara com a Gamorra. Não, mas em nenhum momento dava uma linha do que o filme se trata. Em nenhum momento dos filmes. Mas já sabe do que se trata. Não, né, Lê? Não, você vai ali e fala, tá, mas o que não. O plot twist principal, sim. Eu acho que o filme... Mas todo filme de heróis, os caras não jogam como é que vai ser muito. O do Homem-Formiga teve. Dependendo do trailer, você vê o filme inteiro. O do Homem-Formiga teve. O trailer do The Flash tem. Você viu o trailer do The Flash? Assim, você sabe não, o Flash vai ter surpresa para dela. Você acha que sabe. Tem várias surpresas. Você acha que sabe. A gente sabia, a gente não sabia. Vamos começar a falar aqui, né? Que o The Rock... Não, peraí, deixa eu quero lavar roupa suja. Eu quero lavar roupa suja. O Paradela, ele fica lendo tudo que é site de spoiler. Porque é assim, ele já sabia. Não importa o que acontece, ele já sabia. Ele vai atrás de spoiler. Eu fujo de spoiler. Eu não vejo nem trailer. O senhor Paradela vai atrás de spoiler pra falar, eu já sabia. E ele vem aqui e fala pra gente, sem ter o direito. Você não estrague o Flash pra mim, Paradela. Guarda pra você. Qualquer informação que você tenha desse filme. O vilão é pra Flash. Hoje a gente tá aqui pra falar de Guardiões só pra lembrar, tá gravando isso aí tudo, né? Volume 3. Tá ok a gravação tudo aí, certo, né? tá tudo certo. Tudo certo. Vamos esquecer Flash por enquanto, Paradela. Tá? Mas, assim... O trailer do Flash, ele conta, ele dá uma linha narrativa do que é o filme do Flash. Você entende? Ok, eu vou ver mais ou menos isso. Pode ser apenas uma questão de dissuasão. Você tá pensando uma coisa e vai para outro lado. O trailer do Guardiões da Galáxia dá a linha narrativa do filme. É só mostrando o personagem. Eles vão estar lá. Eu acho até que, em termos de bilheteria, o filme poderia ter feito um pouco mais se os trailers fossem melhores, tá? Na verdade, eles esconderam o principal drama. Tem um problema. Porque por ser o último filme, todo mundo imaginava quem iria morrer. Mas tem um boca a boca. Não é isso. Tem um problema. É isso sim, Paradela. O incidente que dá início à história é... Vamos colocar agora, gente, o spoiler do filme. Já estamos no spoiler. O Guaxinim leva uma porrada e fica à beira da morte. É logo no início. Sim, começo do filme. Então, meio que... Como é que a gente vai colocar isso no trailer? Eu entendo, mas o fato é... Mas o fato é, nas expectativas, tá gravado aqui, expectativas 2023. Nós três falamos que esse filme ia ser legal e o senhor Paradela cravou. O Rocket morre. Por quê? Porque ele vai atrás dos spoilers dele e fica vendo vídeo de gente que fala. E errou. Porque o James Gunn, você caiu naquela. Eu falei assim, olha, eu acho que alguém morre nessa merda. Não, provavelmente o Rock. Isso, não, alguém morre. O último que vai morrer é o Rock e o Groot. Por quê? Porque são personagens de CGI. Você pode matar. Peraí. Você pode matar o Homem de Ferro pra economizar. Ninguém morreu, spoiler. Mas se fosse matar alguém, mata o Homem de Ferro como matar, porque o cara tá pedindo 50 milhões. Mata o Peter Quill, porque o cara subiu no tamanco. Agora, o Rock é CGI, o Groot é CGI. Esses dois, eles podem usar pra sempre. Dublagem, né? Então troca a voz, ninguém nota. Você pega o Bradley Cooper, ele fica dublando lá. O Vin Diesel fica falando... Se tirar o dublador e trocar por alguém com uma voz parecida, ninguém nota. Porque o Guaxinim vai estar lá na tela. Eles não iam desperdiçar um personagem tão carismático, e agora mais ainda, né, que a gente viu que Guardiões da Galáxia é sobre ele, né? Ficou claro que toda a trilogia era pra isso. Era pra isso. Nunca que eles iam matar o cara. Nunca. Agora, já estamos dando spoiler aqui. Eu tiro nota do filme. Você vende bonequinho. Muito bonequinho. Meu filho saiu do cinema querendo comprar um Guaxinim de verdade. Eu tenho um Rocket lá. De verdade, Paradela. Aquela porra fica do tamanho de um pastor alemão. O máximo que você vai poder ter é uma capivara. Você viu o que ele faz no filme, né? Na cara do negócio. Exato. O bicho fica do tamanho de um pastor alemão e não é domesticável. É agressivo essa porra. Não tem um Guaxinim, cara. Mas o fato é que, já tirando nota do filme, eu vou falar mais no final. Eu achei que... No final do filme, eu achei que o Peter ia morrer. Aliás, ele morreu, né? E aí os caras covardemente aparece lá uma solução canalha e salvam o cara. Então, Paradela, você que fala com os roteiristas que estão em greve, Paradela. Porque a greve que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora... A greve que está acontecendo agora, você que está vendo esse vídeo aqui no mês de maio, junho,
né? Tá tendo uma greve dos roteiristas, que o Paradela foi um dos primeiros foi basicamente um dos caras que articulou essa greve. Foi, o Paradela não gostou do filme, falou mal aqui no canal Filmes e Games, e o cara falou, vamos parar com essa porra, até o Paradela parar com esse papo de não é meu quadrinho. Então, Paradela, não é meu gibi. Você que tá sabendo aí das coisas, não sou Esse é o Celso. Existe a chance de ter uma versão gravada onde ele morreria e não voltava mesmo? Existe um corte? Não. Esse filme já tava gravado. E os caras, no final, quando eles passam, porque tem aquela coisa, eles vão lançar o filme, passam naquela sessão pra ver se o público vai gostar ou não. E daí todo mundo vê que o cara morre, ele morreu. Tá bom, vamos fazer a versão final Disney legal pra caralho. Quando termina, você vira as cenas pós-créditos, né? Sim. E termina o lendário Star-Lord volta, né? Uhum. Porque nós vamos ter o Guerras Secretas, né? A fase da Marvel vai caminhar para Vingadores Guerras Secretas. Quem que você acha que vai estar no Guerras Secretas? Sei. Todo mundo! Tá, mas todo mundo, esses caras? Todo mundo... Porque falou... Todo mundo! Apareceu, vem! Vamos especular aqui. Falou que vai ter um Star-Lord. Não falou que é o Peter Quill. O legendário Star-Lord esse é o personagem. Pode trocar. Não, dá pra trocar. O cara passou o bastão. O próprio Chris Pratt falou. Ele falou uma coisa. Vai ser estranho fazer o personagem novamente sem o James Gunn. Mas ok, vamos, né? Porque dinheiro é dinheiro, né? Só ele. Então, assim, a Gamora pulou fora. A Gamora pulou fora. O Drex, o cara falou que não vai mais fazer, que ele vai pra DC junto com parando. Ele vai pra DC junto com o diretor. Vamos falar do Jaime Arminha. Vamos falar rapidinho do Jaime Arminha aqui, tá? James Gunn, tá? Assim, a Marvel falou, sai. A gente... Chutaram o maior talento da fez Marvel. Merda. Ele mesmo falou, eu fiz Qual foi a merda que ele fez? O que ele fez? Assim, a merda que ele fez, entre aspas, né? Twitter é uma arma a Twitter, né? Voltei ao Twitter, hein, gente? Você escreve merda no Twitter e fica registrado. E lá, há muitos anos atrás, no início do Twitter, ele entrava numas de escrever piadinhas... politicamente incorretas. Não só politicamente incorretas, mas meio tipo... fazendo graça de estupro, fazendo graça de estupro de criança. Isso ele fez. Só que isso, ele achava que ele estava sendo engraçado. Depois de um tempo, ele mesmo falou, puta, como eu estava sendo debilóide, como eu estava sendo idiota. Ele mesmo assumiu. Escrevi merda. Tá? Só que ficou lá, né? E aí ele começou a bater no Trump pra cacete lá no Twitter. Aí a turma do Trump, né? Foi atrás. Os QAnon foram atrás do cara. Olha o tarado que tá fazendo filmes para um estúdio né, um estúdio família, como a Disney. Aí, né, fudeu. Aí o Alan Horn, que era, assim, a Disney era o Bob Iger, que era o CEO, abaixo era o Alan Horn, que era o cara que comandava toda a área de cinema, né, de cinema e TV, de audiovisual, né, e aí, abaixo do Alan Horn, era a Marvel com o Kevin Feige, Lucasfilm, blá, blá, blá. O Alan Horn virou e falou, pô, infelizmente eu vou ter que dar o pé na bunda. Não quero problema, tira ele daqui. Infelizmente, vou ter que dar o pé no mundo. O cara trabalha bem, o cara é tal, mas não dá para ficar num negócio desse. Né? E assim, calma, tem todo um lance assim. Aí os atores ficaram putos, falaram, a gente não faz mais sem ele. Blá, blá. E nisso ele pegou o trampo do Esquadrão Suicida lá na Warner. Depois de um tempo, o Alan Horn... o segundo filme do Esquadrão Suicida. Isso, o segundo filme. Que é um filme melhor. Aí, o que ele fez? O Alan Horn virou e falou, cara, você... E na época que ele foi demitido, ele falou, cara, não é um negócio legal, mas eu entendo. Eu escrevi essas merdas. Eu entendo. É normal que isso aconteça, porque eu realmente pisei no croquete. Ele falou isso. Aí, o que aconteceu? O próprio Alan Horn voltou atrás, depois de um tempo, falou, não, volta, vem fazer o Guardiões 3, faz aí o Esquadrão Suicida, depois você vem aqui e faz o Guardiões 3. Beleza. Hoje o Alan Horn, que é o cara que demitiu ele, é o consultor da Warner, tá? É o cara que tá lá na Warner fazendo consultoria da área de cinema. Então ele é meio... Ele se dá bem com o Alan Horn, o cara que demitiu ele, entendeu? Uhum.
Então o cara que demitiu ele da Disney já tá lá do outro lado também junto com ele. Também tá com ele, tá com ele. Ele era um cara da Warner, o Alan A Moore. Disney Ele fez era. merda, abriu mão do maior talento que eles têm hoje, tá? Eu vou ninguém dizer pra vocês aqui. substituível, né? Ninguém Eu vou dizer pra vocês aqui. Futebol é momento. Cinema também é momento, tá? E eu já falei isso num podcast e vou falar hoje aqui pra quem acompanha as videoanálises e não acompanha o podcast. Jaime Arminha é o melhor diretor do momento, tá? Ele está acima de Steven Spielberg, acima Não. de Martin Scorsese, Não. acima de Quentin Tarantino, no Ele tá acima momento, do Sam Raimi, porra! acima de Sam Raimi, no momento, ele é o maior diretor do cinema. Não, O que esse também cara, não é pra o tanto. que Ele é esse muito sujeito competente. tá entregando é uma Ele tá maravilha. acima, por exemplo, ele tá acima, por exemplo, do Michael Bay, com certeza. mas Do Zack Snyder, com certeza. Isso aí eu coloquei na prateleira de cima para dela, ali, ó, junto com os não, grandes. Agora, E ó, outros, ele tá à frente no momento. Não tô falando de filmografia, não tô falando de história, tá? Não, Mas no vê momento, o no que momento. Spielberg, Scorsese e Tarantino fizeram nos últimos 10 anos e ver o que esse Fablemans, cara... cara, é muito melhor que qualquer coisa que o James Gunn fez. Desculpa, eu não ouvi? O Fablemans. É melhor do que Os qualquer... Fablemans. Tá. Desculpa, Paradela, Vamos sair da É velho. o melhor diretor O dos Era Uma últimos Vez em 10 Hollywood é muito anos. melhor que qualquer coisa que o James Gunn fez. Não, Então, não. E aí o Lê É. falou das séries. O Lê falou das séries também. Que as séries da Marvel estão ruins. O cara foi lá e fez o Pacificador da DC. Cara, Sim. é melhor que qualquer série da Marvel. Qualquer uma Sim. das séries da Marvel. Desde Concordo. o primeiro Demolidor lá atrás. A porra do Pacificador é melhor. não O é cara melhor que WandaVision e nem que é do Capitão América. é melhor. E É, o do cara... É foda. que WandaVision. Mas é tão bom quantas, hein? É tão bom Não, é E tão eu- bom quanto. E agora eu vou... Agora E eu vou mais, fazer- hein? Invasão Secreta vem aí, mano. Não sei o que é isso. É Samuel Marvel ou Jackson, DC? mano. É Marvel ou DC isso? Marvel, vem aí agora, bicho. Você é Marvete, Paradela. Vamos ver antes de julgar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vou agora prever o futuro. É. A Marvel abriu mão do maior talento que ela tinha, entregou, chutou, a DC foi lá e recolheu. Daqui a 10 anos a gente vai estar falando o quanto os filmes da DC são muito melhores que os filmes da Marvel. Escutem o que eu tô dizendo. O jogo virou, meus amigos. O jogo Ou não, né? virou. Vai que flopa. Porra, Primeiro filme que ele vai fazer na DC, Superman. É o não Superman. isso? Vai é o ser. Superman. É cedo pra falar. Vai ser o Então, é melhor difícil filme do Superman já feito. Desde Então, mas é difícil, porque 1978. qual que vai ser o Superman, Paradela? Não vai ser mais aquele cara que a gente Não, tá não vai ser mais o Henry Não. Cavill, né? Quem que vai mais- ser? É Ele de tá origem. É no de origem de processo de novo. casting. É de origem Vai de ser um novo. cara de Cara, a chance Vai de... ser moleque, 20, Lê. 30 anos. Vai ser moleque, pra começar tudo de É, novo. na verdade, que de uns 30 anos. Porque o Henry Cavill já tá batendo uns 50, né? Então. Vai começar tudo de novo, então? tudo Toda a de novo. historinha, vindo do bebezinho, blá, 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 blá. Não, eu acho que minha observação, eu acho que, embora a gente tá falando Guardiões, mas vamos falar um pouquinho de Superman Legacy. Eu acho que, até Legacy é pelo o nome nome do Legacy, filme? Já tem título? Superman Legacy, Superman O Legado. Primeiro, você já vai iniciar o filme, ele já é o Super-Homem, ele já tá atuando. Sabe como começou o Batman do Michael Keaton? Que o Batman já é o Batman, não tem. Você não vai ter nem história de meio, sabe? Um flashbackzinho e olhe lá. Tá. E eu acho que por seu legado, na verdade, ele vai estar abrindo o lance do filho do Super-Homem. Do Jonathan, por ser o legado. Muito cedo pra falar. Tudo que você fala agora é do filho especulação, do né? Super-Homem. Ou você foi consultado? Se você foi consultado, se você falar que foi consultado, eu acredito. Olha, Mas olha só, o meu... não pode falar, tem É. NDA. NDA. Paradela assinou um NDA, não vai Olha, abrir o jogo aqui. ele está baseando, ele usou como base, não estou dizendo que é isso, mas ele usou como base a All-Star Superman. All-Star Superman, que é uma série sobre o legado do Super-Homem, o Super-Homem está morrendo, e aí ele vai fazer uma série de trabalhos para uma série de coisas que acontecem para ele acertar o mundo, mas é ele confrontado com o fato de que ele está morrendo. Gente, escuta o que Vamos eu tô falando. voltar pro hein? Guardiões. Vamos falar de Guardiões, mas anotem, para daqui a 10 anos, vídeos do YouTube são eternos. Até o YouTube morreu, deu para nosso canal. Anotem aí, em 10 anos, vem aqui e deixa um comentário. Você tá vendo isso daqui a 10 anos? Cara? Deixa um Eu comentário. adoro Super-Homem, Mal, cara. você tava certo. Hoje só dá DC. A Marvel abriu mão do maior talento. Bom, e aí eu vou falar, ainda falando sobre James Gunn, Paradela, já tá claro aqui que ele no momento é o melhor diretor da atualidade.
Trilha sonora. O que esse cara faz desde o Guardiões 1. Trilha sonora. Tarantino sempre foi o rei, né? O filme do Tarantino, a trilha sonora é foda. Até nisso, James Gunn tá ali, ó. Beirando também. Até por causa do próprio Pacificador também, que tem uma trilha deliciosa. Ele roubou o meu iPad. Ele roubou o meu iPod. Não, olha o meu iPod aqui. Ele devolveu, tá aqui. Quem tem iPod ainda, manda um abraço. Melhor abertura de um seriado é o Pacificador, cara. Cara, o cara é fantástico. O primeiro Guardiões, eu acho que a trilha sonora era músicas que a gente não conhecia muito, né? Música mais anos 70 e tal. Mas virou sucesso. A gente saiu igual Pulp Fiction, tá? Um monte de música que era mais antiga e vem tudo pra tudo pra tocar na Stranger rádio. Things também fez isso também, entendeu? Stranger Things ressuscitou lá a mulher lá. Ou seja, ele tem o dom, mas nesse segundo filme ele pegou músicas, talvez porque esse filme são músicas mais anos 90, né? Eu acho que é legal 80, que 90. Até atualizou depois do final do filme o iPod dele, né? Tá com anos 2000 agora. Mas isso é no 2 que acontece, né? Porque o que acontece? No 2 ele pega o Zune, né? Então, no 1, a trilha sonora do 1 é a fita que a mãe deu pra ele, o Awesome Mix Volume 1. No final do 2, ele abre finalmente o presente. No final do 1, ele abre finalmente o presente da mãe e ele vê que é uma fita nova. E aí a trilha do 2 é a fita a nova que a mãe tinha deixado para ele quando ela ia morrer. Mas também eram músicas dos anos 70, mas da mãe dele, anos 80, né? Foi a mãe que fez. Ele foi embora da Terra em 84, então ia até 84 ali. Ao final Não, ele não foi embora em 84. Ele foi embora depois de 84. E eu vou explicar por quê. Tem um lance no filme que ele não pode ter saído antes de 84 da Terra. Por quê? E é a melhor piada do filme, eu já vou estragar aqui pra quem não viu. Por que ele não pode ter saído antes? Porque ele chega pro cara que tá com a cara esticada e... esse é o Robocop, filha da puta. É mesmo, sim, ele fala isso. Eu lembro que ele fala isso. Eu falei, puta, a melhor cena do filme, Robocop, cara. O cara é Robocop? 87, eu acho. 87, desculpa. 87. Então, pronto. Agora, no filme... Ele pode ter sido Robocop. Como ele viu o Robocop? Ele assistiu o streaming na nave. Viu streaming na nave, não tem? Ele viajou no tempo com os caras. Não, ele foi em 88. Não, foi em 88. Ele tinha acabado de sair do cinema, viu, o Robocop, quando puxaram ele da Terra. Foi isso. Maior filme de brucutu da história do cinema. Mas voltando, então a trilha do filme até os 88. Dos dois, Isso. No final do 2, ele ganha o Zune. Ele ganha um Zune, que é um Zune que os caras acharam lá. O Zune já tinha ido pro saco, né, da Microsoft, então é algo que você tem músicas até o início de 2010, né, até o ano 2000. E é o que você vê ali, né, músicas de talvez 60, até 2000. Por isso, pegar músicas mais recentes, que não é aquela que a gente vai ver o filme e passa a gostar da música. São músicas que quando tá tocando no filme já bate no coração. Né? Porra, primeira cena, o Rock cantando Creep lá do Radiohead, andando, cabelo. Porra, cara. Você já sabe que a pegada do filme vai ser de arrepiar. Vai. E tem outra coisa, né? No primeiro filme, né? Você não tinha era uma aposta. O primeiro filme era uma aposta. Então, eu preciso de direitos de música. Os caras, vai com calma. Direito de música é algo caro. Então, olha aí, você tem que pegar, então. Chegou no terceiro, é o último filme, tô indo embora, e o filme foi um sucesso. Gente, agora... O pessoal pedindo, põe minha música. Vai, põe aí, vai. Então, e ele também, por ser o terceiro filme também, né, cara? Todos os atores já são conhecidos, já tem já a sua história e o seu carisma já. Então é só trabalhar em cima de um enredo, de uma história, né? Não precisa trabalhar com personagem, né? Então, mas assim, ele trabalhou uma forma do personagem que a gente não conhecia, né? Isso é tudo mérito do James Gunn pra mim. Mérito do James Gunn. Você conseguiu... O cara trabalhou 5 personagens e a gente passa a amar todos eles, cara. Tem filme que precisa de 3, 4 pra gente começar a gostar do Homem de Ferro, entendeu? Simpatizar com o Thor. O cara mete 5 e a gente gosta de todo mundo, cara. Isso é... Olha lá. Ainda nas trilhas, Creep. A Since You've Been Gone, do Rainbow. A Do You Realize, do Flaming Lips. We Care a Lot, do Fate No More. No More. O No Sleep to Brooklyn, do Beastie Boys. Dog Days Are Over. E Badlands, do Bruce Springsteen.
Todas essas estavam aqui nesse meu iPod da metade dos mas anos depois 2000. tem 2.500 músicas. Não, cara, ele sequestrou meu iPod, não é possível. Começar a tocar e falar, caralho, velho, como assim, mano? E um detalhe, hein, que o Mal falou dos personagens, que a gente é apaixonado. Um personagem que meio que apareceu agora, assim, já tinha aparecido no outro filme, mas quase não teve interação. Nesse filme que a gente teve muita interação, e a gente curtiu pra caramba, que foi a cachorra, né? A cachorra. A Cosmo, cara. Cosmos, A Cosmo. né? Que a gente não sabia que ela falava. Eu não sabia que era direito. fêmea, eu jurava que era macho. Cosmo pra mim é nome de cachorro macho. Eu joguei o game, aliás, fica a dica aí, quem tiver a oportunidade, joga o game, tá? Do PlayStation, que é sensacional. Eu acabei o game, a Cosmo tem muita participação no jogo e tal. O que é FPS o game? Não, é de aventura, é de aventurinha de história e tal. É muito, muito legal mesmo, cara. Você vai explorando mundos e eles se metem em grandes confusões. São 15 horas de jogo, assim, que você vai pulando de um planeta pro outro. Adorei o game. E a dublagem do cachorro eu tenho quase certeza que era a voz de homem. Porque eu, pra mim, Cosmo sempre foi... Quando o cara chamou de cadela no filme, eu falei, como assim, cara? Desnecessário. Mas eu já tinha um carinho por causa do jogo, mas realmente, no filme, foi a primeira vez. E é isso, né? Porque o cachorro é inteligente, o cachorro é russo, é tudo, ele todos os bichos ali são como se fossem seres humanos. Mas chamou de bad dog, a bicha não... Nossa, vai direto no coração, ela não aceita, cara. E uma que a gente... E um personagem que... Ele era o personagem nos quadrinhos, né? O Cosmo era um cachorro, não era uma cadela. Por que o James Gunn mudou? Qual que é... Ah, então é isso, no game era macho. Qual que era o cerne do filme? O que é o cerne do filme? Maus tratos com animais, não é? Sim. Ele mudou o gênero da Cosmo em homenagem à Laika, que foi a cachorra que os russos mandaram para o espaço, que morreu no espaço. Que ele comenta até, né? Que mandaram para o espaço. Ela fala assim, morrer, né? os russos me mandaram para o espaço, sem saber se eu ia voltar, estavam nem para minha vida, mas nunca se atreveram a me chamar de bad dog. Aquela foi sensacional. Ela não aceitava, entendeu? Magoa mesmo, cara. Eu não vou mais brigar com meu cachorro, eu nunca mais falar isso pra ele. A noite vai ficar chateado. Agora, um personagem Você tinha certeza, né? Que ao final do filme o cara ia virar e falar good dog, né? Tava só esperando. Né? Óbvio. E ela tem uns como você disse, ela tem a telecinese, um poder bacana. Sim, né? Ela tem uma telecinese. Que é a principal no final do filme, né? A principal ação no final do filme. Mas um personagem que a gente, quando a gente viu, acho que no Extras do primeiro Guardiões da Galáxia, que a gente já conhecia dos anos 80, até porque ele teve um filme solo, e todo mundo ficou esperando, será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Não sei o quê. Eu acho que por causa disso, os caras falaram, quer saber? Deixa esse cara de lado. Foi o Pato. Né? Tá aí na sua cabeça o Pato, né? Se fizer assim, você pega o Pato. O Pato. Porque o Pato, na verdade, foi uma piada do James Gunn. Mas o Howard the Duck, ele tava jogando poker nesse jogo com a Laika. E ele não abriu a boca, ele só fala assim, pois é. Então, mas eu acho que até por já ter um filme e, sei lá, polêmico também, né? Alguma coisa, os caras falaram, o Pato é um personagem que teve muitos problemas. Vamos ficar comprando muito com aquele antigo. O Howard, ele teve muitos problemas. Pra isso, né? Não, mas ele teve muitos problemas de direitos autorais, teve todo um mas ele apareceu no filme. Se tá no filme, resolveram isso. Se tá no filme. Aparece, olha, mas sabe... Tem poucas falas que nem não tem nada que você espere. Olha que fala uma coisa tão besta. Até porque o personagem do Howard, o super-herói, é completamente diferente do que era o personagem do Howard. O Howard é mais sacana, é mais escroto. Os caras tiveram que inventar o do filme era bem escroto. Não, calma. É muito mais... É tipo meio... Como que eu vou dizer assim? Meio mafioso, cara, entendeu? Meio escrotalhaço. Não é tipo, eu tô perdido aqui, eu gosto de mulher e tal, mas ele era mais escrotão mesmo. Esse lance de ficar jogando carta é muito mais a vibe do Howard. E era um quadrinho que o James Gunn gostava quando era moleque. Então, mas eu esperava que ia ter alguma coisa, daí percebemos que falou, não, os caras não querem mexer nisso aí. Aproveitando não que ele falou do Cosmo, da Cosmo, e ela tá aqui do lado, aqui na fotinha aqui, vamos comentar sobre os personagens do filme. E eu quero começar falando, talvez, do maior talento em termos de atuação da Marvel hoje, que é a Karen Gillan, a azulzinha. A Karen Gillan Essa mina é foda, cara.
Quem acompanha o canal Filmes e Games viu saindo do cinema, eu e o Leandro, a gente foi ver Jumanji, o primeiro. Nem sabia que era essa menina. Eu saí falando, cara, essa ruivinha, show. Ela deu show de atuação no filme, mandou bem pra caralho. Essa menina tem talento. Eu nem sabia que ela tava na Marvel, tá? Depois. Assim, Você ficou mudo, né? depois eu continuo. Vai, Tá. fala você esperar, depois eu falo. Depois que eu passei a gostar dela como atriz, achei ela excelente a atuação dela, eu comecei a ver vários filmes dela, tá? Inclusive eu vou falar na próxima locadora, amanhã à noite aqui no canal Filmes e Games. Depende de quando você tá vendo esse filme, já passou. Mas Toda assim, terça-feira sim, terça-feira não, tem uma locadora aqui no cada canal. 15 gente. dias, terça-feira, locadora Filmes e Games. E eu tô buscando filmes dela. Eu fui na filmografia dela, isso parece ser legal, isso parece ser legal. Já assistiu vários filmes dela e a minha impressão com essa mulher só melhora a cada filme. Até quando ela faz filme ruim, ela é a única coisa boa no filme, cara. Atua muito essa menina. Sem contar que o pessoal deu um papel maior pra ela, né? personagem, né, cara? Não, eu acho que a melhor atuação do filme, nesse filme, é dela. É dela. Então, mas aí que tá. É assim, eu achei muito legal a atuação dela, mas aí pra gente mudou totalmente, porque a gente... Primeiro, a gente tá sofrendo com o Quill porque ele perdeu a mulher e ele é um cara muito carismático. Então a gente quer que ele se dê bem. E de repente, ela que tinha uma personalidade totalmente escrota, a gente viu a reviravolta e como que ela humanizou. Então isso faz a gente gostar muito mais dela. Não quer dizer que a atuação dela é boa. Quer dizer que mudou muito O arco do personagem. o arco do personagem. E você falou, pô, legal, tomara que o Quill fique com ela então, porque eu não quero que ele fique só. Você entendeu? Sim. Agora, eu não vi uma baita atuação. Mas se você pega um arco do personagem porradeiro. desse e dá pra um ator de merda, sei lá, um Keanu Reeves fazer, não vai ter o mesmo resultado. Não, e assim, eu gostei do arco dela. Eu não achei nada diferente do dela. Ela é porradeira, estúpida, e agora... menos estúpida agora, mas continua porradeira. Não achei nenhuma atuação dramática a ponto de dizer, nossa, que foda... Entendeu? Eu não senti nada. Detalhe, sabe como que ela conseguiu o papel no primeiro? Lá atrás, quando ela conseguiu o papel, tava fazendo o teste e tal, e ela é quase robótica no primeiro filme. É, isso. Mas os caras falaram, pô, as atrizes chegavam lá no teste e falavam, pô, talvez tenha que raspar o cabelo. As mulheres falavam, não, tô fora, tô fazendo um monte de tempo, vou raspar. Ela falou, raspa aí. Quer raspar agora? Já? A gente já faz o teste com o cabelo raspado. Depois a gente pode raspar. E ela topou raspar o cabelo pro primeiro filme. Sim, no primeiro ela raspou. Para facilitar o trabalho da maquiagem, para o pessoal da maquiagem não ter que ficar... Mas assim, nesse ela tá tá disfarçada. Deram muito mais holoforte, muito mais holoforte nela, até porque a outra ficou naquele jeitão que... elas inverteram o papel, basicamente, sim, né? Basicamente. As duas irmãs inverteram o papel. Então a outra se ligou pra Verdinha, se ligou um foda-se pra ela, e eles falaram, quer saber? Tomara que eu curte essa menina, porque agora eu tô curtindo ela. Tá, então mas eu não achei nenhuma carga dramática dela. Não, mas antes de ir na Gamora, pô, é a Caranguila, né, cara? É a Amy Pond, bicho. Quem? Ela era a companheira do Dr. Who. Uma das melhores, por sinal. Eu vou assistir tudo dela, menos Dr. Who. Mas não, ela, pô, carismática, divertida. Ela é fantástica. Pô, a Caranguila é do cara. Mas aquela não tá carismática para dela. E você viu o arco do personagem dela, quando o personagem dela aparece que você também tava que nem eu, mano. Ela tá assim. Como que termina o personagem? Qual a última imagem que você tem dela? Ela dançando com o braço pra feliz. Cima, então ela tem e ela que começou fodida, ela terminou, ela falou, eu vou ficar aqui e eu vou cuidar desse povo. Ela vai ser a líder do povo, vai ajudar a construir. Sim. Cara, ela tem um final excelente. E ela quase se sacrifica para segurar a nave, né? Que ela tem aquelas coisas da mão, que ela abre tudo, isso, não sei o quê. Então ela começa como uma vilã no primeiro filme. Sim. E ela termina como uma heroína e ela termina com empatia com as pessoas. Não apenas com as pessoas com quem ela andava, mas com pelo público, todo o povo mora ali. Então é uma puta jornada emocional que não funcionaria se ela não fosse uma boa atriz. Te amo, Karen. Cabelo, olho preto, pintada de azul, ainda assim, show de atuação. Mesmo tendo CGI, olho preto. Agora que eu vi assim, esses olhos são belos olhos. Meu pai arrancou como tortura. Mas eu com olhos bons aí. E ela lutando aí, o cara dá no meio, quebra a cabeça dela, ela continua lutando enquanto vai remontando, assim, cara, é muito bem feito. Não, mas é uma coisa que a gente tem que reconhecer, é que assim, uma das principais dificuldades dos filmes mais recentes, não só de Marvel quanto DC, é qual é o nível da comédia que eu vou colocar,
Tá? Eu acho que o Thor deu aquela boa escorregada e errou feio. É o tal do Taika Waititi. Taika Waititi que o Paradela ama. Tiki, Taika Kiki. Chupa, Taika Waititi. Chupa. Guardiões. Agora que o James Gunn saiu, vai ficar claro que ele é muito melhor que esse Taika Waititi aí. Taika Waititi, oscarizado. Oscarizado, sim, mas muito pior que o James Gunn. Muito pior. Aqui nos Guardiões, a gente viu que, assim, desde o primeiro filme, onde o Senhor das Galáxias aparece, o Queen lá, Jack não força o Quill, não força a comédia nele, porque ele é daquele estilo. A gente vê no final do filme que ela dança pra matar o cara. Ele já tem aquela pegada bobalhada, entendeu? Então, assim, a parte de comédia com todos os personagens, ela não força muito. Fica no padrão que a gente já conhece do cara. Na dose certa, Ale. Você chora piadas, e você ri no mesmo filme, cara. Na dose todas as piadas casaram porque já estão no mesmo nível. Sem forçação de barra, igual o Thor. Sabe quando você vai editar o podcast, mas dá aqueles áudios que você vai dar aquelas voadas? Quando eu editava, né? Quando eu editava. Agora o Paradela das ganinas vai... Lembrando que o James Gunn quer fazer a Liga Cômica. Tudo bem, aí pode ser outra pegada. Pode ser outra pegada. Então, mas o Thor, Paradela, o primeiro Thor... Se você acha que o Thor foi um relaxo, relaxa. Prepare-se para essa Paradela, mas é isso que eu falo pra você. O filme do primeiro Thor e até do segundo destoa muito desse Thor, o último que a gente viu, você entendeu? Claro, os primeiros filmes são uma merda. O segundo, o 3 e o 4 são ótimos. Não tô falando do filme, eu digo assim, a personalidade do cara. Você entendeu? Sim, porque sabe por que você gostou? Porque o Thor tentou se parecer o máximo possível com o Senhor das Galáxias. Não, é porque o filme do Thor é a Liga Cômica. Então, queria fazer piadinha o tempo todo. Errou a mão, Paradela. A gente falou sobre isso. Tem milionários do Thor aqui. Não, aqui... Feito. Paradela, você consegue fazer rir? Você consegue fazer rir sem botar 2 bodes gritando pra gente dar risada? Maravilhoso. Vamos rir, põe os bodes. Não, o cara faz... E você se compromete com a piada até o cara faz piada no tom certo e a gente se diverte. Paradela. Eu acho que esse nível de piada do Guardiões, ele veio perfeito em todos os filmes e esse não destoou. E eu prefiro esse nível de piada do que do Thor. Também. Cara, na hora que vocês verem a Liga combatendo o Mangakan e o Senhor Nebulosa, aí tá falando de gibi, isso não existe ainda. Tá falando de gibi. Cara, olha só. Quero falar da Gamora. Se a gente já falou da Nebula, vamos falar da Gamora. Eu posso falar pra vocês que deu uma boiada nisso aí, né? Não entendi como que... A mina morreu. Qual? Não, então, a Gamora. Isso aí você vai contar, conta. Vai. Ela morreu. Ela morreu. O Peter, o nosso amigo Jaime Arminha, o gênio, o melhor diretor da atualidade, ele tem lá a Gamora. E os caras vão lá e, filhos da puta, faz o Thanos jogar a mulher e matar ela lá de cima. Isso, ela morre no Guerra Infinita. Eu não sei que tipo de briga que teve na sala de reunião, nos bastidores, mas o cara falou assim, traz de volta essa porra. Vou usar. Não, na verdade, o James Gunn, ele estava como produtor executivo do Ultimato. Ele era o cara que ele estava dando tapa nos roteiros da parte cósmica da Marvel. Então, tudo que envolvia espaço na Marvel... Porque lembra que tinha o Joss Whedon... Mas mataram a mulher do Peter Quill e ele tinha mais 2 filmes para fazer. E ele tinha filme para fazer. Aí, mataram a mulher do Peter Quill. Ele poderia, você falou no começo, o Quill morreu, o pessoal reclamou, podem ter dado... Eu achei que aquilo foi um erro desse filme. Mas ele poderia ter errado 2 vezes e feito o seguinte, feito essa Gamora se apaixonar pelo Peter Quill. Ele não foi pelo lado certo. Não foi. Sim, ele manteve. Não, ele falou, foi pelo lado certo. Ele fez o certo com essa personagem. Ele falou, ela foi criada pelo Stallone, lá com a galera. Aquela é a família dela. Não tem por que ela vir morar com o babaca. O Peter Quill é um babaca. Não, a personagem só porque a outra dela gostava desse cara. Dela, você me explica uma coisa. Eu não lembro se algum seriado eu dormi, não sei o quê. Não. Mas o que eu perdi? De onde que ela voltou assim? No Ultimato. Quando acontece o Ultimato, você lembra que o Thanos vem do passado para pegar os Vingadores? Tá. Os Vingadores mataram o Thanos no início do Ultimato. Tá. Aí o Thanos do passado descobre por conta da Nebulosa que eles estão pegando as joias. Então o Thanos do passado volta. Só que quando ele volta do passado, ele traz junto a Nebulosa do passado e a Gamora do passado. Que não tem a história com o Peter Quill. Ela não tem a história. E a Gamora do passado, junto com a Nebulosa do presente, mata a Nebulosa do passado, ok? Então a Gamora que vê... E a Gamora fica por aqui. E ela
E ela pica a mula. Mas ela Ela vai pro Stallone. A família dela é o Sly, não é o Peter Sim. Quill. Então eu achei Não, e parabéns. outra coisa, Parabéns pro cara que falou Vou assim, falar ó. uma coisa, hein? No final ela A personagem- volta. Sly tá em todos os... Sly é foda. A experiência Sly de é vida foda. da- Hashtag Sly é foda. A experiência de vida dessa Gamora é diferente da experiência Totalmente. de vida da Totalmente. Gamora dos outros Tanto que filmes. você vê no final do filme, ela comemorando com os caras, com a família Isso. dela. Sim, ela chega, o Isso. pessoal abraça, todo mundo faz aquele abraço de família mesmo. A gente Ela não sabe encontrou essa uma história, família. mas ela tá com eles, cara. Não tem porque Ela ela mudar encontrou de uma família, time. mas Só não é mais- porque... Só que não é mais os Guardiões, agora são os saqueadores. Parabéns pros roteiristas, parabéns pro E James se Gunn. bobear, fazem até um seriado do Stallone com essa galera, Sim, né? sim. No começo do filme, ela tava babaca, ela tava puta, sabe? Que merda e tal. E eles fizeram um Eu não negócio tenho muito nada a ver com legal. esses caras. Mas imagina, eu não tenho nada a ver com esses caras. Esses Exato. caras ficam me puxando. Oh, eu vou ser muito. Pô, eu gosto de você. Você não fica. Mas ela comigo, tem eu- um arquinho ali, sem exagerar, que é junto com Claro. que eu achei genial. Outra coisa, puta, como eu vou elogiar as coisas geniais do James Gunn, cara. Ela, no começo, ela fala assim, pô, vocês estão inventando o que essa árvore fala, vocês não estão entendendo o que ela fala. Ela fala, como assim? Eu só ouvi, eu sou Groot, como assim? Aí no final ele fala, eu sou Groot, e ela responde. Quer dizer, ela começa a Entendeu, a cara? entender. E no abraço final, ele fala, eu amo vocês, né? Deixaram Você o Vin sabe Diesel Ou seja, falar a uma gente merda. entendeu. A gente entendeu o que a árvore tá Exato, falando. exato. Não é que ele A aprendeu gente- a falar, é que A gente tá entendendo o que Nós a árvore tá estamos com o falando. coração Foi lindo, aberto aí. foi genial. Eu sou Eu contra já dar falei. qualquer fala pro Vin Diesel. Por mim, esse cara não podia falar, abrir a boca nunca mais na vida. Mas eu achei bonito. Mas essa é, cena. cara, é tudo. Eu Eu já falei que eu chorei controlado, mais do que a tudo Culpa com- das Estrelas desse filme? com as- Você chorou, né, né? Porra, velho. Chorou pra caralho. Quando apareciam os bichinhos. Não, vai nos Vamos personagens, né? vamos falar dos outros personagens então. O Drax eu acho que foi assim, sem espaço, né? Ele ficou de escanteio o filme todo. É, mas Eu ele acho- ainda teve um final ali que ele tem uma parte A emotiva, filha, que ele, né? Porque é o ele principal- relembra o lance da família, né? É. No início E fechava aí com todo mundo mas- fala na cara dele, você é um imbecil, esquece isso, né, cara? Uhum. Que até a mãe fala, ele vira, até você me acha um imbecil? Sim. Mas- É triste, né, cara? De novo, Mas- recomendo, não canso de recomendar o game. No game ele tem uma puta de uma história, a família dele e tal. Uhum. Mas nesse filme eu achei que ele ficou de escanteio. Então, ó, pra mim, o Dave Bautista não é Foi grande mais- coisa e foi não mais mudou do nada. mesmo. É, exatamente. Eu acho que ele foi mais do Mas- mesmo. Assim como a menina também. Ele até teve menos Tinha. piada, porque ele tem aquela piada de interpretar tudo ao pé da letra, ele faz várias piadinhas. Nesse Então, mas daqui ele não teve muito. ele e a menina das anteninhas têm o mesmo peso no filme, tá? Não. Então, assim, pra mim, acho Não. que foi mais Mas ou menos um o mais do pouquinho mais. mesmo. Mas eles ficaram um pouco menos que os outros. Sim. Até por isso, o James Gunn fez o especial de Natal do Guardiões Com da Kevin Galáxia. Bacon. Os dois. Espetacular. E basicamente são os dois. É o Drax Isso. Diamantes e o Kevin Bacon. Então, Aí mas eu- não tem mais o que você tirar desses dois personagens. Tem, mas você precisa Não, o pensar Dave Bautista um- não, mas Amantes eu acho que ela teve. Vai, já mudamos de personagem, tá? Amantes, eu acho que ela teve mais espaço nesse filme. Ela falou Mas mais. no 2, acho que sim. Ela se apresentou como irmã do Peter Quill. Eu realmente não lembro. Não, Isso é revelado no especial de Natal. Mas eu vi o especial de Natal e eu não lembro. Ela fala, que o Drax fala, ela fala, eu tenho um segredo. Ah, que você comeu as balinhas? Não, porra. Que eu sou irmã do Quill. Eu sou filha do Eu Ego. não lembro também, não lembro. Ela fala, logo no início do negócio. Nem... E aí no final ela fala, eu sou sua irmã. Porra, eu tenho uma irmã, pô. E vem, abraça e tal. Tá, é. Aí nesse filme eles tiveram que ficar falando, né? Você é minha irmã, você é minha irmã. Mas assim, especial de Natal mas todo não mundo é foi cinema. assistir. Muita gente Assim, morreu. os dois são bons, tá? Divertidos, os dois. Quando aparecem alguma coisinha, assim, as piadinhas, né? Ah, eu sou meu amigo, eu sou mais amigo. Me dá uma bala, acabou. É divertidinho. Mas Melhor é mais amigo, o mesmo. Segundo melhor amigo. Piadinhas assim. Seu segundo melhor amigo. Piadinhas meia boca. Mas assim, Amantes eu acho que ela teve mais espaço que o cara, mas também nada assim de outro mundo que você vai falar, Não, é que nossa. eu acho gente. Até que me relembra, no final, ela foi o que continua, né? Eu não. Não, Com a ela galera. ajuda a cuidar ali da. Não, ela Não vai fica- embora, com os 3 animais lá. que ela faz aqueles amizade. bichos grandão que tem Mas uma boca dentro da outra, dentro da Ela outra. vai embora. Então, Ah, mas isso a cena foi- pós, que tem a galera nova, ela tá junto. Não, ela não tá. Ela picou a mula. Porque é o seguinte, né? Ela fala, eu preciso viver por mim. Porque eu vivi com o ego. E depois que o ego foi pra vala, eu só fico com vocês. Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso viver por mim. Então ela vai embora.
Essa aí tá com cara de que a gente ainda vai ver por aí. Eu acho que a gente ainda vai ver essa personagem. Ah, cara. Palpite. Ela saiu com 2 cachorros ali, mas não tem o que fazer muito. Vai voltar. 3. Um bicho gigante, né? Agora, morreu o cara azul lá, morreu. O cara do... Guiondo. Morreu, foi uma cena tensa e tal no filme. Que era bom, hein, cara. É porque ele tá no Walking Dead, né? É por isso que você gosta daquele cara, né? O cara é bom pra caramba. Eric perde a mão no Walking Dead, né? Eric perdeu a mão no Walking Dead, né? O Miguel Couto. O cara é bom pra caramba. Viu o trailer hoje do novo Walking Dead com o Negan e com a menina lá, cara? Meu Deus. Chega. Tem horas que tem que parar. Mas aí botaram esse sujeito aí, que é o... né? Vamos substituir o cara pra poder aproveitar algumas coisas e tal. E eu achei esse personagem bem merda, cara. Assim... Existe um porquê, né? Você sabe quem é esse cara? Porque ele é fraco mesmo. Não, você sabe quem é esse cara? Por que esse cara tá no filme? Ele é parente? É o irmão do James Gunn. Ele é irmão do Jaime Amigo. Ele é o irmão. Aí ele tomou espaço pra ele. Mata o outro. E o Shangan, que é o cara que faz o Kraglin, né? Quem? Ele também... O Kraglin, esse cara que tá fazendo... Pegou o Shangan... E a canetinha vai. Ele é o cara que fez, desde o primeiro filme, todos os filmes, ele faz a captura de movimentos do Guaxinim. Do Rocket. Por isso que eu vi umas cenas pós-crédito, não, umas cenas de making off dele embaixo, assim. Dele embaixo, ele tá trabalhando, então, na verdade. Ele tá trabalhando. Ele atua e trabalha também na produção. E o Bradley Cooper faz o quê? Cusão. Voz. Só. Ele eu achei que ele cuzão. Não, Vin Diesel não sabe atuar, é diferente. Agora, o Bradley Cooper é um bom ator. Eu achei que ele fazia os movimentos do Guaxinim também. Igual aquele cara que queria ganhar o Oscar como Gollum. Como é que chama? O Andy Serkis. Mas o lance é que o Shangan, você pode ver, ele é meio magrelo e ele é meio elástico. Ele tem um lance, então ele pode dobrar o corpo e ficar, sabe, agachadinho lá para fazer um Guaxinim. O Bradley Cooper já é mais, né? Já é um pouquinho mais difícil. Faz um Guaxinim. Né? Então, vai, dobra aí o corpo. Ele vai tomar no seu cu, porra. Mas assim, ele é um personagem bosta, com uma arma bosta, tá? E no final... Não... Bosta, calma aí. Aquela arma da caneta é uma arma boa sensacional. Alguém que manja. Não, no final... As principais armas daquela ali, cara. Galáxia 2, você vê que essa arma funciona. Aquela arma é foda pra caralho. Mas no final do filme, ele aprende a fazer e a arma sai... Cara, é flechinha. Essa arma pra mim é pior que a do Gavião Arqueiro. Por quê? A do Gavião Arqueiro... laser, cara. Ele consegue... O Gavião Arqueiro, ele consegue dar uma flecha. Enquanto essa tá voando, ele dispara a próxima. Essa não, é uma só. Ele tem que esperar ela passar por lá, pra ir no outro, pra ir no outro. E depende do cara ficar... Tiro laser, mal. Não, tiro laser é linha reta, né? Laser vai linha reta. Parece uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra você, mal. Navinha é vida. Navinha abraço, meus amigos navinheiros. Um abraço a todos vocês. Jogo de navinha, um dos melhores tiros é o tiro laser teleguiado. O que esse cara tem é um laser que ele perfura teleguiado. Por definição, laser não faz curva. Então já arruma outro nome pra isso daí. Não. É laser teleguiado, cara. Mas então, olha só. Essa arminha, armas, eles fizeram ela no final ser impactante, tal, fazendo um monte de coisa. No 2 já é, cara. Ainda depende do cara ficar subiando. O cara fica subiando igual o Woodstock do Snoopy lá, depende do fôlego do cara e é uma flecha só, cara. É muito melhor uma metralhadora do que aquela cara, porra. No 2, o Yondu tá andando assim. É isso, mano. É ele, o grupo. O bagulho é rápido, cara. E você começa só a ver os corpos caindo assim. Sensacional, velho. Eu acho que é uma das melhores armas, cara. E o personagem é o bobão, né? Na mão ficou claro. Ele só tá aí pra ser o... Ele só tá aí pra ser porque é mão do James Gunn, então. Aí é... Vamos lá, Bad Dog. A gente sabe quem é que vai estar na DC. O Shangan vai. Esse tá garantido. Esse é a mulher do James Gunn, que já tava, né? O Dave Bautista falou que vai pra DC com ele. Tá? Mas assim... Vai arrumar um emprego lá. Certeza. Quem é a mulher do James Gunn? A loira lá do Pacificador. Tá, mas aonde ela tá nesse filme? Ela tá ali na cena do quando eles entram lá naquela corporação que é tudo branco lá e tem uma loirinha que tem que dar o aviso e aí os caras metem, dá até um tiro na perna dela uma hora, é ela. Que é feita de refém, é ela? Isso. Não, refém é que é totalmente pintada. Refém é a refém é azul.
que fez Roxa, que fez a Caça-Ratos no Esquadrão Suicida. Então não sei quem é essa loirinha que você tá falando, não. É uma Eu sei loirinha quem é, não que posso tava- falar, mas eu não vi ela no filme. ela aparece ali. Rapidinho, Não mas liguei, ela não aparece, é ela fez. Falei, James Gunn é ela um aí. cabideiro, hein? James Gunn é um cabideiro. Mas todo diretor põe a família. Nós é brother do cara. Por que o cara não põe nós? É brother. Aí nós vamos sempre pro assim. Groot. Tá? O Groot, que é um personagem carismático desse primeiro filme. Esse vem de bonequinho a dar com plantinha, pau. vem de Tá? vazio que fica. Vazio. Lembra aquelas plantinhas que ficavam tocando? Aí, Aqui, ó. A camiseta. Mas Meu é filho o tem a legal camiseta do quanto- Groot, é o que vende o carisma. Eu tenho um Groot, Groot o que é desse legal, tamanho, quer dizer, o João tem um Groot desse tamanho aqui, enorme, cara. legal Você do deu uma Groot árvore pra que ele e a falou que era um gente- Groot, né? O Ah, legal é o do Groot Groot, que a cara, gente ele meio adora que o Groot. sabe que ele é invencível, né? E ele é ele é tipo irmão gêmeos de Ativar, né? Balde de gelo, ele vira um paraquedas. Ele puta, cara, Ele vira uma asa. Ele vira uma asa delta. Ele vira uma asa delta. Paraquedas ele de é madeira multi-arma, não Mas vai a dar melhor certo. utilização do Groot é pra contrabando, bicho. Que ele esconde de as armas, né? Ele esconde as armas. De arma. Puta, Impressionante. Impressionante como tinha os arma. caras vêm e passam tudo. Até isso aí tá sem arma. Impressionante. Das armas. Começa Mas a apesar chuvinha. dele falar eu sou Groot, pelo que o próprio James Gunn falou, esse não é o mesmo Groot do filme. Ele morreu e brotou um novo Groot. Esse é filho do Groot. Isso. já mostra lá Tanto que o primeiro Groot era magrelo, esse aí ele cresceu, virou um adolescente chato no outro filme e E tal. no último, na cena pós-crédito, ele ficou um monstro, né? Ele tá ele tá marombado pra caralho. Não, ele né, tá cara? indo pro caminho de quando ele foi criado. Que quando ele foi criado pelo Stan Lee, ele era um monstro. Ele era um monstro que tava ameaçando a Terra e tal. Teve muito pouca participação do Groot na história da Marvel. Ele era um monstrão. E fica um momento mágico do Groot nesse filme, que é a referência ao Enigma do Outro Mundo. A hora que tem só a cabeça com as pernas andando assim. Ali é Enigma do Outro Mundo, que já foi o FGCast. Sinistro. Ele aquela olha cena. sorrindo, oi? Mas é outro que o filme não é sobre ele. O filme não é sobre ele, ele passou também, perdeu espaço em relação aos outros. Né? No primeiro. Ele teve um papel. No filme que ele morreu, você chorou, Lê? No filme que ele morreu, você chorou? Antes de aparecer o. Não. Mas mas ele tem o mesmo tipo de cenas que ele tem nos outros. Ele tem nesse, eu quase no primeiro. Na hora que ele solta We are Groot, sabe? Nós somos Groot. Sim. Ali eu fiz aquilo lá. Deu Só deu uma fungada. Caiu um cisquinho no olho. Não, entrou da barba, entrou um pelinho aqui. Não, que nem esse aqui, amigo. Esse aqui foi. Nossa, cara. Aí chega a hora da gente falar do personagem, não o personagem do filme. Eu acho que eu passei por todo mundo aqui, né? Não, desculpa. O Peter Quill, esse bosta. Esqueci. Tem o Peter Quill, tá? Que, teoricamente, é o líder do grupo. Né? Líder do grupo. Mas ele não ajuda em nada, ele tem uns planos legais. Ele é uma besta, né? Ele tá na fossa, tá deprê, velho. Ele é uma besta e ele tá na fossa, então aí ele é carente, ele precisa de namorada e tal. O tempo todo, o mundo acabando e ele tá preocupado em arrumar uma namorada, dando em cima da Meu mundo caiu. E aí no final, ele é herói. O cara tá escutando o Creep enchendo a cara, bicho, quando começa o filme. Os caras carregando ele bêbado, bicho. Bebadaço, né? E você sabe que era um boneco, né? Eu vi esse make-off da mina carregando, meio de azul carregando de boneco. Eu não vi esse make-off. Os caras zoaram muito, cara. Não, os caras falaram, a gente fez um boneco do Chris Pratt, né? Cara, eu larguei no meu escritório. O pessoal veio e aloprou pra cima do Sai mais barato fazer um boneco do que botar um CGI só pra menina carregar um negócio leve assim. Fica mais fácil, né? Carregar 15 quilos, né, cara? Põe um CGI, cara. Põe uma cordinha carregando, ela anda. Põe uma cena. De ficar uma cena dela andando, põe uma cordinha e depois tira no CGI a cordinha, cara. Sei lá, acho que ele queria empregar também algum primo que trabalha com prostético. Com fazer boneco e tal. Mas, assim, ele, no final, ele ia ter o arco do herói completo. Se sacrificou pelo time e morreu. Tem até a cena né? Aquela cena bíblica ali, né? De Deus, a pintura da Capela Sistina, né? A criação, e ele literalmente morre, porque não dá pra reverter aquilo. O cara ficou igual o Rock Balboa. Ele é filho de um celestial, ele não é completamente humano. Ele é humano, Ele conseguiu segurar a joia.
Lembra no primeiro filme que o pessoal fala, como é que você conseguiu segurar essa porra? Que isso é pra matar. Passa um pano aí. Não, Mas independente de ser ilógico aquele cara tá vivo depois desse negócio, eu achei que esse ponto, assim, o Peter Quill podia ter fechado o arco dele aí e um abraço. Essa de aparecer aquele Aí a gente ia douradinho. chorar muito mais. Isso, mas eu falei, me faça chorar, estou aqui pra isso. Não, Ainda tinha lágrimas naquele momento. Eu não fiquei decepcionado com a decisão deles. Na hora que o cara apareceu do nada e pegou ele, eu falei, não. Puta, tava o Warlock lá. Eu falei, na hora que ele tá saindo, eu falei, bom, o Warlock vai salvar ele. Eu também já pensei. Não, eu achei que ele ia morrer, Paradela. Eu achei que ele ia morrer. Não deu hora. Eu pensei que ia ser o Warlock. Você tem um cara que viaja pelo espaço de boa ali. E de repente ele não apareceu mais. Ele tá. Você sabe que ele tá por ali. E o cara, ele vai morrer. Fala, lá vem o Warlock. Pim! Então, mas é que tá. Eu pensei que ia ser o Loki já na hora. Quando eu vi ele na hora. O Warlock vai. Só que eu pensei que ele ia trazer o cara. Não ia dar mais tempo. Ainda mais quando ele. Cara, eles têm aquele negócio. Apareceu ele morrendo, exatamente. Ele morreu, né? Não, eles têm aquele negócio que você gruda lá, que você recupera a pessoa. Só não deu com o Guaxinim porque ele tinha um kill switch, né? Cara, na boa. Ele virou ele virou o Schwarzenegger no Vingador do Futuro. E ele voltou rápido, assim, né? Não, eu tô bem aqui. Depois no dia seguinte já tá tudo desinchado. No dia seguinte, tudo bem. Ele pode ter utilizado aquele lance lá que cura rapidinho. Aquele lance é uma merda também, né? Só botar um pano em cima. É uma merda, é uma puta desculpa esfarrapada pra, eu tomei um tiro. Nossa, que foda. Pum, tamo de volta aí, vamos embora. E põe de qualquer jeito, é só apanhar em cima, joga um negócio em cima, um lastro. O The Rock com o braço quebrado lá acho que é num dos Velozes Furiosos, tá com o braço quebrado. Eu não vejo isso. Tá na hora da gente ir pro pau. Pum, arranca que arranca o gesso ali. Vambora. Não, cara, não é assim que funciona, gente. Só o Wolverine tem isso, meu amigo. Você não é o Wolverine. Mas assim, eu achei que eu... Ia ser legal, vambora. Pá, o braço dele... O Senhor das Estrelas, por mim, poderia ter morrido. Eu acho que o filme ia tirar 10 se fosse... mas aí, o Senhor das Estrelas é o seguinte. Não, peraí que a gente tem fase 6 vindo aí. Vingadores, Guerra Secreta, isso tá. Então, vai voltar. E você confere ao Warlock uma redenção, né? Porque ele vai lá e salva. Porque a ideia ali era... Eu não sei, vai pegar o pendrive. Peraí. A gente vai falar do Warlock. O pendrive é o... sim, o... Tá. Warlock. Peraí, a gente vai falar do Warlock já. Só quero finalizar o Peter Quill, então. Ele termina com uma cena pós-créditos que ele vai encontrar o vô dele, abraça. Chorou de novo ali, Lê? Quando ele viu o vô? Não, porque ele nem lembrava do vô, cara. Que ele achava que o vô tinha morrido. Eu acho que nem tinha mostrado o vô ainda, mas ele fala, meu vô tem 90 anos. Caralho, meu vô deve estar com 90 anos, porra. Outra cena sensacional. Essa foi quando põe uma maquiagem no Greg Henry ali. Eu comecei a chorar no filme nesse momento. Na hora que ele fala assim pra Mantis. Aí ele fala assim... Não, meu vô tem 90 anos, os humanos vivem 50. Ela fala, 50? Por que vocês nascem? Pra que se dá o trabalho de nascer? O Drex, você vai morrer, cara? Ali eu comecei a chorar, porque, porra, 50 você já começa a esperar a morte, né, cara? Ai. Daqui a pouco. Mas o Quill o Quill, quer ou não, ainda é um adolescentão, né? E é típico de adolescente. 50 anos, o cara já morreu, né? Mas e aí? Aí ele encontra o avô, abraça e fica cuidando da fazenda do vô? Vai virar dono de casa? Tomando cereal e contando história pro vô. Eu vou, vai tomar no seu cu, moleque. É isso, o final dele foi esse. O final dele, por enquanto, ele tá na Terra, né? Mas, né? O lendário Senhor das Estrelas irá retornar. Porque o cara vai ter um saco lá. Ele vai voltar e vai falar, voltei porque as músicas lá dos anos 2000 lá não tá legal, cara. Então, não, cara, é o seguinte, vai ter alguma merda acontecendo aí. Pera aí, né? Ele foi numa loja comprar um Zune, viu que não vende mais, ficou puto, falou, vou sair desse. Ficou puto, Sair desse. Eu acho que ainda podem se livrar desse cara, hein, para você tá falando agora da fase Spotify, como assim? Não, mas eu tenho que estar na Terra para poder tem que estar conectado. Não, mas Starlink, é só apontar Starlink pro outro lado. Aponta Starlink. Eles fazem isso no especial de Natal. Que o Kevin Bacon do espaço liga pra mulher dele. Não, eu tô aqui. Cara, como é que vocês conseguem isso? Não, porque a nossa antena vira ali e a gente consegue mandar pra tudo que é lado. Pronto, resolvido. Então, eu acho que o final do Star-Lord foi merda, tá? O final dele foi merda. Pra tirar um 10, tinha que ter matado ele. E vamos botar esse douradinho aí e a irmã dele na parada. Esse cara... não. A mãe, né? É mãe dele, né? Quem que é essa atriz aí? Milf. É do outro filme, né? Que era a Yesha, que... logo no início do filme, do Guardiões da Galáxia, eles estão lá guerreando com um bicho lá, que eles vão pegar umas baterias
e a pedido delas. Verdade. Aí ele leva as baterias, só que o Guaxinim leva umas... Vamos roubar o negócio. Aí ela, vamos matar esses filhos das putas aí. Então, Assim, desde lá, ele esse cara é poderoso pra caralho. Primeira cena do filme, ele chega, os caras estão vivendo em paz, ele chega e ele mata todo mundo. Ele luta com todo mundo, dá um pau em todo. E é uma cena muito boa de luta, muito bem feita. Vai pra lá, vai pra cá. Ele tem como se fossem os poderes da Mr. Universo lá, não é? Como que é? Da Capitã Marvel. Capitão Marvel. Surfista prateado. Esses seres cósmicos esquisitos. Isso. Eu vou dizer o seguinte. O Warlock, nos quadrinhos, ele é o inimigo do Thanos. Tá? Ele é foda. O lance dele, teve a saga do Thanos, que basicamente era o Capitão Marvel e depois ele, enfrentando o Thanos. Então, esse ator, Paradela, eu não lembro dele direito, mas eu gostei do cara. Eles vão continuar usando esse cara porque pegaram um cara novo. Sim, tem no game. Tem no game ele também, fica a dica. Sim, a ideia é esse cara ser usado mesmo, porque no final ele aparece, né, também no... Sim. Quem bateu nele no final? Quem bateu nesse cara? Eu não lembro no filme. Quem bateu nele? Como assim? Ele tava derrotado no final do filme. Que todo mundo se abraça, ele vai lá e abraça também. Mas ele quando ele salvou o Star-Lord e tal... Não, aí no final ele tá triste. Ele tá, assim, meio deprê, porque o que acontece? Mas ele tinha sido derrotado na porrada por alguém. Ah, sim, acho que é a Gamora. A Gamora e depois o Drax. Só no soco. Entendeu? Também acho que foi. Do nada, assim, de repente a Gamora é a assassina mais poderosa do universo. E o Drax é um cara, tá lá pra dar porrada. Ser equilibrado aí. Não, a Gamorra enfia um bagulho nele, mata ele assim. Mata não, né? Enfia a mão nele. Por trás. Então, assim, mas ali quando ele tá sentado, ali quando ele tá sentado e fudido, é porque o que aconteceu? Primeiro, ele levou um pau da Gamora, né? Ele perdeu a mãe, né? A gente tem Mas assim salvaram ele, né? E ele, basicamente, ele tem as emoções de um bebê, ele é um recém-nascido. Ele não sabe das coisas, ele não entende as coisas direito. E ele tá se sentindo completamente sozinho. E esses caras são uma família e ele não tem uma. Então é meio tipo, eu tô largado aqui agora. Aquela cena dele abraçando o pessoal, é muito legal, porque ele vai tentar pra se juntar ao povo lá. Não de sacanagem, mas eu não tenho ninguém, então vai ter que ser os 6, né? Muito bom, cara. Agora, vocês perguntaram... Eu curti o cara. De onde vocês viram o cara? Ele tava naquele Família do Bagulho lá, da Jennifer Aniston e o cara no Ted Lasso traficando maconha. Sei. Nunca vi. Ele tava no Regresso com o Leonardo DiCaprio, né? Que o Leonardo DiCaprio apanha de um urso. O Midsommar, ele tá lá. E sempre recomendo O Filho de Rambo. Vamos agora falar dos personagens que realmente importam. Tá? Depois de 3 filmes e sei lá quantas participações em outros, ficou claro que o Guardiões da Galáxia é Rock e sua turma. Né? Ele é o cerne desse filme e de uma forma inacreditável. Né? Os caras primeira cena do bichinho dentro da gaiola e vem a mão, assim, do nada, vem a mão e ele fica ali. Não tem como. Porra, você pega um filhote de mamífero. Olhinhos e bichinhos assim, né? Exato. Filhote de mamífero já é fofo. Em CGI você deixa. Olhinho de gato de botas, né? Você ainda dá uma maximizada. Você deixa o bicho mais fofo do que já é. E, cara. E o pior é o seguinte: não é só ele, né? Todos os amiguinhos deles, até a Morsa, são bichos assim. O coelho, por mais que eles tentam, na primeira impressão, passar que são monstros, mas são bichinhos que vêm até com as vozezinhas assim, carinhosos. Então você fica com pena de todos eles. Não, é terrível. Né? A Morsa, que é meio bobona no jeitão dele, né? A foca. Porra. É isso que eu tô falando. O filme tem. O Lê comentou que o filme tem a pegada de comédia no momento certo. Essa é a parte terror do filme. É a parte a ilha do Dr. Monroe lá, os caras fazendo experimento. A Morsa, cara, de cadeirinha de roda, com o olho aberto, assim, tipo, sabe? Com um negócio preso no pálpebra de metal. A lontrinha sem braço, cara. É muito pesado isso. E ao mesmo tempo... A coelha com uma chapa na cara. A coelha, ao mesmo tempo, é tudo fofinho. Eles fazem monstros, né? Que não tem E eles assim, fofos, por mais que estejam todos fodidos, estão bem assim, tentando viver, sonhando. Eles têm uma esperança, eles têm sonhos, eles têm, né? Então, bicho. É lindo, cara, lindo demais. Eu falei, puta, isso daí vai dar
vai dar gatilho pro moleque, porque o moleque adora bico, né? Mas não teve esse problema. Não, mas e é o seguinte, né? Ganhou um prêmio aí daquela associação PETA, né? Da PETA, né? Você é um Que filme... prêmio? Tem uma associação aí dos animais aí, PETA, né? PETA. Não, eu sei o que é PETA, aliás. Mas não, assim, mas é... o que prêmio vai dar? Tudo CGI ali. O que eles fizeram de diferente? Não, mas declarou que é o melhor filme que defende os direitos animais. Ah, tá. Contra experimentos com animais. Ah, entendi. Isso. Então, achei que tratavam bem os animais. Não tem animal nenhum ali, é só computador. Não. É o fato de você... É um filme que é uma bandeira em prol da defesa dos direitos dos animais. Sim. Aí eles vão desenvolver aquela amizade. Tem uma cena que estão os 4 deitados olhando pro céu. Que ela fala, não, é o teto. Aí fala, não, mas é como se fosse... Imagina que é o céu e tal. Eles falam, como é bom ter amigos. Eu vou chorar aqui. Como é bom ter uma família, como é bom ter amigos e tal. Naquele momento, eu já tava chorando, é óbvio. Mas eu não vou dizer que eu sou paradelo, eu já sabia de tudo. Mas como o Rock sempre nos outros filmes foi solitário, ele sempre falou, né? Tem cenas que alguém fala, acho que é o Drax que fala, eu perdi minha família. O Rock fala, vai se fuder, todo mundo perdeu alguém. Né? Carne morta. Exato. Como o Rock já tinha falado isso, que ele também tinha o passado dele, também era solitário, eu falei, puta merda, a gente tá gostando desses bichinhos e vai dar merda. Vai dar merda. Alguém tá afim de um churrasquinho, né? Mas é aquilo. Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer e chorei, cara. E é o legal, assim, que eles morrem daquela forma meio que honrosa, né? Toma o tiro e meio que assim. Não assim. Não entra em pânico, assim, né? Não, tá tudo bem, você vai conseguir, sabe? Nossa, cara, o bagulho é... Muito terrível a cena da fuga do Rock. Que ele vai, ele faz... Né? Ele é genial, né? Que o cara quer o cérebro dele, né? O Robocop, ele quer o cérebro dele, porque, assim, investigar. Vamos só contextualizar. O Rock, ele estava sendo vítima de experimentos, e o Rock foi um experimento que conseguiu, da sua própria cabeça, dar jeito num outro experimento desse cara, que basicamente estava transformando bichos em seres antropomórficos. Puta, que também era foda. Que o cara fez lá uma tartaruga ninja. O cara fez um Donatello gigante. Aí ele falou, incinera. O cara aperta o botão. Tartaruga, é verdade. É uma tartaruguinha. Aí vira o Donatello e ele fala assim, queima. O cara aperta o botão, o negócio queima. A gente não falou desse ator aí. Quem que é esse cara? A gente já vai chegar nele. Vamos terminar o Rock. Mas aí o Rock, ele é um cara que consegue bolar um negócio para dar certo. Aí o cara vira e fala, não, eu quero o cérebro dele. Abre que eu quero examinar esse cara. Abre que eu quero cérebro. E aí o Rock usa a inteligência dele para bolar uma fuga. Fuga, abre a jaulinha dos amiguinhos. Fala, como todo filme de fuga, de prisão, dá merda, né? Só quem tem que sobreviver vai sobreviver. Os outros vão pra vala. Cara, mas foi triste demais essa merda, cara. E nesse momento, o Rock, que até então era super de boa, né? Nossa, vai lá e fica maluco. Vai na cara do bicho. Porque até então você tá vendo... Você vê o filme, e você tá vendo o filme, tem as cenas do presente e tem as cenas do flashback. Nossa. E as cenas do presente, a cara do nego tá meio puxada, assim, você fala, deve ser alguma espécie de cicatriz do que o Rock fez, porque no passado a cara do cara tava normal, né? Não reparei essa diferença. No passado a cara do nego era normal. Mas desde normal. o primeiro Guardiões da Galáxia, o Rock pega aquela bazuca, aquela metralhadora, e ele atira, você vê que ele tem gosto pela violência, né? E no filme você fala, pô, da onde veio isso? Porque ele tá tão bonitinho, tão fofinho, né? Ali foi o gatinho, né? Que ele falou, mudei, a partir de agora eu quero que se foda. Não confio mais em humanos. Sensacional, E já que a gente tá falando do Rock, eu acho que a gente tem que falar do vilão, né? Fala aí do Robocop. Esse cara, nos quadrinhos, ele também tem essa pegada... O quê? De Deus? Ele também é um Deus? Sim, o auto-evolucionário? Opa, sim! Porque não é muito diferente de um Thanos da vida. Ele queria criar um mundo perfeito, né? Durante uma boa parte... O complexo de Deus. Durante uma boa parte da existência desse personagem nos quadrinhos, ele era uma espécie de entidade mais ou menos benevolente, né? E a existência dele muito ligada ao Warlock. Só para dar um resumo, o Warlock, né, ele acaba indo parar nas mãos do autoevolucionário. O Warlock ainda é um cara meio... Acabei de nascer. E você descobre que o autoevolucionário criou a Contra-Terra, que é uma terra que ele iria criar para ser uma utopia, para não ser que nem a Terra que era. Só que
Vários dos bichos que ele tinha criado para serem animais legais se voltaram contra ele, foram para contra a Terra e transformaram o lugar num inferno, algo pior até do que a Terra. Aí o autoevolucionário vira e fala: eu vou acabar com a Contra-Terra. O Warlock, não, porque tem pessoas que vivem lá e tal. Eu vou salvar a Contra-Terra. Então o autoevolucionário vira e fala: então vai lá e você tem que salvar. Só que você tem um tempo aqui. Então de vira e mexe ele virar pro Warlock: ó, o tempo tá contando. Salva aí a Terra. Então todas as primeiras histórias do Warlock era basicamente o Warlock era Cristo, tá? Tinha vários paralelos com Cristo. Mas, ó, vamos falar da Contra-Terra, só porque você citou ela então, tá, Paradão? Tá. Não, primeiro vamos terminar de falar desse cara. Eu lembrei dele do Pacificador. Ele tá no Pacificador. Sim, ele é a borboleta lá do Pacificador. Borboleta. Ele é um que é político, tal, que o cara fala. Não é que é político. Ele é tipo parceiro do Pacificador. Aí você descobre que na verdade ele era uma das borboletas. Ele é o mestre. Ele era o principal chefão da gangue do Pacificador. Não, ele não era o chefão. Ele tava ajudando a fuder com a gangue. Ele era chefe, mas tava infiltrado. Ele era o chefe do pessoal, mas era infiltrado. Na verdade, que eu li dessa história do Pacificador, que não era pra ser essas Spoiler do Pacificador, a gente tá dando aqui. Desculpa se você não viu, veja, é uma série fantástica. Esse cara era pra ser o Caçador de Marte, era pra ser o Marciano, o Ajax. E os outros que ele se rebelava contra... Aquele que apareceu no filme. E os outros que ele se rebelava contra eram os marcianos brancos, que tem esse lance dos marcianos verdes e marcianos brancos. Marcianos brancos é tudo filha da puta. Não, peraí, o Caçador de Marte apareceu no filme da DC. Sim, ele é. A série Pacificador era da Marvel. Era na DC. Na série Pacificador era pra ser isso. Mas aí por conta, não, marciano, a gente tem ideia. Então aí virou essa história das borboletas. Virou as borboletas. Tá, mas agora sim, vamos falar da Contra-Terra que você citou, tá? Pior parte do filme, tá? Assim, tem eles descem numa terra e aí tem uns bichinhos, cara, que são vivendo a vida dos Estados Unidos anos 50, sei lá, 80. Que é o pessoal saindo, cortando a grama, saindo pra trabalhar. E é uns bichinhos... É uns bichinhos tão bosta, tão mal feito, que parecia que eu tava assistindo aquele Banana Split. Lembra aquele seriado do elefantinho? E todas as raças misturadas, assim. Mas mal feito, cara. Tem a piadinha ridícula do Groot. Você diz o CGI, assim? O trailer tinha estragado, né? Do Groot joga bola na cara da menininha e tal. É engraçado. O Drax joga bola, não é? O Drax joga bola. É engraçado. Porra, Drax, o que você tá fazendo, caralho? É engraçado, mas assim, aquela galerinha toda ali, eu achei, cara, faltou criatividade ali. Era tudo bichinho padrãozinho, né, cara? Não, na verdade é pra você mostrar a loucura do autoevolucionário. Então, e os caras estão vivendo uma vida, queira ou não. Estão vivendo a sua vida própria. Não, mas estão vivendo a vida. E o autoevolucionário. Isso aqui deu ruim. Só tem que ter pena do pessoal. A ideia é ter pena do pessoal. Cara, o autoevolucionário tem que explodir um planeta que tem vida, o pessoal vivendo a sua vida, só porque, cansei, não ficou legal isso aqui, não. Apaga e faz de novo. Nessa cena desse planeta, tá? Que no final, né, a nave, ele começa a decolar e fala, foda-se, eu vou abandonar e explodir essa galera, né, que era o triângulo, era uma nave. É meio ilha do Dr. Monroe, né? Finalzinho do filme já. E tem uma cena que eu ri pra caralho também, que tem a mina chega, o Peter entra no carro, a mina tenta abrir a porta. Ele fala o único fuck do filme, ele fala fuck, puxa the fucking door. Isso. E ela não consegue, porque ela fala, porra, como é que abre? Porque é uma maçaneta que você tem que apertar e puxar. Eu não sei entender. O meu pai tinha um Corcel azul. O meu pai tinha um Corcel 1 azul. E era exatamente isso. Você segura, aí com o dedão você aperta o botão, mantém o botão apertado enquanto puxa. E eu acho... É legal que nessa cena também. Não faz o menor sentido, mas falar isso aqui tem problema de design, essa merda não funciona. Nessa cena tem uns. Aí você fala, agora eles vão lá, eles vão botar. Aí o Peter. Ele nunca aprendeu a dirigir, né? Porra, eu nunca aprendi a dirigir. Eu tinha 8 anos. Vambora. Vai que vai. E o capô. Melhor. Mas nessa cena que eles estão destruindo a alta terra, como que é? A antiterra, né? Contra a Terra, é uma das cenas que você percebe que a verdinha lá, esqueci o nome dela, Gamorra. A Gamorra, que ela tá se ligando, ela, tipo assim, no início ela fala, não, foda-se, eu tô aqui pelo dinheiro, não sei o quê, eu sou uma ladra, não sei o quê. Eu sou uma profissional altamente treinada, eu não vou perder meu tempo com isso daí, não. Isso, e daí,
Ideia, então, mas ela tem empatia até por quando ela vê caindo em cima dos seres humanos. Porra, tá morrendo gente. Humanos não, assim, né? forma... Os aqueles bonequinhos bichos. Mas tá genéricos têm morrendo gente, criatividade. não. Tá Daí ela morrendo... fala, porra, Morrendo bicho. aí que ela começa a entrar pra turma, né, cara? Ali ela se vende, ela fala assim. Não totalmente, né? Mas ela começa a entender É. por que eles existem, por que eles, né, ajudam, são uma família. Exatamente. Porque eles são os guardiões, né? Porque eles se Porque- importam com os outros, né? Achei sensacional. Então Vai ela ali deixar se todo importa. mundo Você vê morrer? que ela percebe ali a mãe, tinha uma mãe com uma criança, alguma coisa assim, cai uma bola e explode ali. E ela fala, porra, o bagulho é. O bagulho é tenso. O O bagulho é foda. E a última Agora os coisa- dois saindo nessa contra-terra, os dois saindo com a motinha ali, o Drax também e a Eles coisa. vão pro lugar onde tinha que tá, né? Vão pro... Então com a falo, motinha, fica aí, que eles moto, vão- cara. Muito bom. Muito engraçado. Aí tem uma cena que eu queria comentar, que eu acho que é no finalzinho, acho que é depois disso, mas que durante a cena no cinema, eu me dei ao trabalho de olhar pro lado, olhei pro Leandro, olhei pros meus filhos, e todo mundo assim, que entrou pra história como uma das melhores cenas de briga, de luta, Ah, que o é- plano de sequência. aquele que todo mundo dando Corredor. porrada ao mesmo tempo. Cena de Ah, corredor, como o Lê fala. É o né? No Sempre- Sleep to Brooklyn, né? Eles fizeram um que plano é de o sequência Beast Boys e falso. tal. ao som do Ali No Sleep to Brooklyn. tem trapaça, porque, Lógico. claro, é absolutamente CGI. CGI facilitou a vida do mundo. Né? Só que a gente consegue enxergar Como tudo. aquela Né? cena legal que tem nos Vingadores, né? Dos Vingadores, que também é um plano de sequência falso, que você vai... Cada um dos Vingadores... que começa com a câmera girando em volta deles. Não. É cada um dos Vingadores fazendo, atuando, e termina com o Thor e o Hulk chegando, e aí o Hulk dá um soco no Thor. Mas eu lembro de Você duas passa cenas por- de corredor icônicas. Uma é da primeira temporada do Demolidor, Isso. que ele sai dando porrada no corredor lá numa galera. E Old Boy. Mas na terceira também tem uma outra boa cena de corredor, viu? Tá, mas a do primeiro virou, A do primeiro quebrou a foi a que internet. marcou, né? Quebrou a internet. Sim. E Old Boy, que já foi a FGCast. Foi. Que eu já Old Boy, pintava. claro. Ali, as duas cenas foram filmadas. Filmadas, tá? O do Old Boy na raça, o do Demolidor com um pouco, talvez, né? De uma cordinha Teve aqui, um uma tapinha cordinha ali e tal. aqui, né? Normal. Nessa daqui é pura trapaça. É pura trapaça. pura, Porque a mas câmera ok. pode flutuar entre os Ah, personagens. Passa E Até aí, os personagens são passa CGIs também. tudo vilões CGI. A inimigo. câmera A pode cabeça olha passar. pra trás e volta, Pode né? passar Tá, dentro vai, do vai. furo de bala no personagem. Dá pra fazer o que aí- quiser. Mas lógico. ainda assim, tá muito bem Mas é um feito. negócio bem pensado. Os é um caras negócio usaram bem- a bem tecnologia e feito. falaram assim, ó, vamos fazer Ah, o melhor que a gente puder, e, ó. E daí Usaram você vê a usaram a característica. favor. Usaram a Você vê tecnologia a principal a favor. característica, as habilidades, as skills de cada herói, um né? deles. De cada um deles. Isso que é legal, né? E vai passando de um pro outro ali, que tem a cena da Gamora com a O cabeça Guaxinim pra pulando. trás. É a primeira vez que ele sobe no Groot, né, pra atirar, né, Sim. nesse filme e tal, formar aquele combo, né, que a gente conhece e tal. Cara, e é câmera lenta, acelera, fica lenta, acelera, tocando Beast Boys, a cena deve ter E uns você 5 consegue minutos identificar ali, tudo, você consegue ver tudo, né? acompanha. Não é Transformers, por mais que eu adoro Transformers, Não, mas não o vê nada. Transformers, a partir do segundo, eles fizeram isso. Eles Transformers é uma câmera merda, lenta. gente. Ah, Mas não. não, eu tô falando, toda cena de luta eles faziam câmera lenta pra você poder identificar. Porque o primeiro, cara, parece um amaranhado de ferro que eles vão tacando na sua cara, assim, você não tem porra nenhuma. Qual é a barulhinha? Pronto, virou outra coisa. Virou outra coisa. Não, e a cena de luta entre um e outro é Você um não vê monte nada. de ferro batendo um contra o outro. Que era A tudo chave de no- fenda com alicate. É, aqui, não você- tinha uma Você que tá vendo diferenciação. esse vídeo, Aí deixa no aqui segundo nos você faz- comentários, ó. No segundo eles começaram a fazer. Transformers é uma Transformers merda. Eles FGCast. conseguiram fazer como é que fala? Eles fazem câmera lenta pra você poder identificar. Senão, Alguma coisa. fudeu. E aproveita e deixa também, Velozes e Furiosos é outra merda, tá? Deixa aí nos comentários pra gente. Velozes Só e pra Furiosos, gente não FGCast. correr o risco de fazer FGCast dessas coisas nunca. Não judia Terá, tem que ter. Bom, gente, acho assim. Acho que a gente falou dos principais personagens, do que eu tinha anotado aqui pra gente comentar do filme. Acho que a gente pode partir pra. Antes das considerações finais e nota, tá? Porque em vídeo análise a gente faz isso. Eu quero perguntar pra vocês. Paradela, tem uma diferença, tá? E eu quero deixar bem claro na minha pergunta. Uma é que eu sei que você já pesquisou, já foi atrás, já tá em todos os fóruns. O pessoal tá até te perguntando a respeito. Pra onde vai essa turma agora, que eu sei que você já tem a resposta? E pra onde você gostaria que fosse
os Guardiões da Galáxia, tá? Então, pra você não tumultuar a gente, eu vou deixar você responder por último isso. Deixa por último, mas só me tira uma dúvida apenas. Mas eu não sei como responder isso, pra onde vai. Eu vou tentar explicar. Você tá falando Guardiões da Galáxia, os Guardiões da Galáxia dos 3 filmes que a gente assistiu, ou os Guardiões da Galáxia após... Não a IP, não a IP, eu tô falando dessa turminha aqui. Tá? Não. Eu tô falando assim. É porque quando termina o filme, você tem uma outra escalação dos Guardiões da Galáxia. Tem? Cena pós-crédito? Eu não vi, eu tava chorando. Qual é? Eu tava chorando. A primeira cena no meio dos créditos tem. O Guaxinim. O Guaxinim ficou com o Zune do Peter. Certo. E o Guaxinim vira assim, essa música... O cara fez um filme, chama ele de Rocket. E, aliás, no final do filme ele fala, eu sou o Rocket Raccoon. Ele assume, ele sempre falou, não sou o Guaxinim. Esse ele aprendeu que é assim e ele assume. Ele viu a plaquinha lá, né? Chama ele de Rocket. Mas o que ele faz? Ele tá mexendo lá e ele ficou com o Zune do Peter, né? E ele está discutindo com a nova formação dos Guardiões da Galáxia sobre música. Eu gosto de tal, eu gosto de fulano, não. Até o Warlock dá uma puta resposta muito inteligente sobre música e tal. Não, porque o cara tem isso e tal. Não. Pô, agora essa daqui lembra muito. Essa daqui traz boas lembranças. Aí ele põe a Come and Get Your Love, né? Come and Get Your Love. Que é do primeiro, então, né? aí ele põe essa música e aí tá vindo uns caras atacar eles, né? Vamos dar um pau nesses caras que a gente foi contratado para dar um pau nesses caras, vamos lá dar um pau. E aí é o Rocket, o Groot que tá do tamanho do plano, tá bombado até não dá mais. O Kraglin com a coisinha. O Warlock. A Cosmo, o Warlock, e tem a menina que, pelo que falaram, é a Philavel, que é uma... nos quadrinhos é a filha do Capitão Marvel. Aparece então, uma menina essa menina parece uma menina. Eu tava chorando, eu não lembro disso. Então, essa menina é uma das que estavam presas Isso, uma das crianças presas, certo? Isso. Que foram e que, assim, sofreram experimentos por parte do Alto Evolucionário. Sim, então, provavelmente ela criança, desenvolveu poderes e tá lá dentro. Então é uma nova... Essa vai ser a nova turma mesmo? Você acha, Pardela? Ou... É aquela história, né? Não é porque terminou assim que os caras não podem ter uma ideia de mudar tudo. Porque botar uma criança ali pra fazer... Então, é por isso que eu quero explicar... depois... E aí? A X-23. A X-23 do Wolverine. É uma criança, dá porrada em todo mundo. Tá, é verdade. Mas peraí, o que eu quero dizer é o seguinte. Pra onde a gente acha que vai, eu acho que o nosso amigo James Gunn deu um final excelente, tá? Todo mundo ali. Vamos continuar, vamos rebutar, certo? Eu gostaria que... Pode parar. Tô feliz se parar por aqui. Pra onde eu gostaria que fosse? Não gostaria que fosse. É aquela história, fecha uma trilogia e tá tudo bem, tá? Não vou sentir saudade do Groot, do Rock, nada, nem da Cosmo, que eu gostei pra caralho, não vou sentir saudade de ninguém. Assim, eu não quero eles fazendo mais filmes que vão ser piores que esse, porque não vai ter o James Gunn e vai estragar uma coisa que terminou tão bem. Então eu não gostaria que continuasse de jeito nenhum. Pra onde eu acho que vai, que é a segunda parte. Primeiro, o que eu gostaria e pra onde eu acho que vai. Eu acho que a gente não vai ter mais boa parte desses personagens aí, tá? Ou seja, tá acabando tudo na fase 5, então, é isso? A gente não vai ver mais o Drax, a gente não vai ver mais a Verdinha, tá? Se bobear, até a Karen Gillan, que é uma puta da fase 5 agora, que isso é da fase 5, certo, Paradela? Sim, isso é fase 5. Então vai acabar toda a fase 5, então. Acaba aqui. Eu não sei o que tem na fase 5, eu não sei o que tem previsto, eu não sei o que tem previsto, mas tô dizendo assim, o que eu acho? Eu acho que a gente ainda vai ver o Peter Quill, porque eles falaram no final do filme. Ainda acho que poderia trocar, mas eles falaram que a gente vai ver o Peter Quill. E a gente vai ter o Rocket e o Groot, que são personagens de CGI queridos pelo público que vem de bonequinho. Esses dois, eles vão explorar até a última gota. Vai ter, se bobear, vai ter série da Marvel, as aventuras de Rock e Groot, tá? E aí, de vez em quando, uma participação no Cosmo da Vida. Vai ter uma segunda temporada do I Am Groot, né? Então... E a segunda, eu nem sei do que você tá falando, tem uma temporada. São mini desenhos de 5 minutos do Groot. Não, mas é assim, desenho entre aspas. É que é só o Groot, só aparece o Groot e o Guaxinim. E o Guaxinim só aparece um. Eu acho que esses dois personagens a gente vai ver muito ainda. Os outros, Peter Quill deve fazer participação nos filmes principais, porque, né, falaram. Mas eu acho que a gente só vai ver o Groot e o Guaxinim por aí. Até a Karen Gillan, que é uma puta de uma atriz que eu acho que merece ter espaço,
Tomara que ela brilhe nos filmes dela, sem maquiagem, e deixa essa azulzinha aí, lá onde ela terminou, entendeu? Eu acho que a gente só vai ver o Groot e o Guaxinim muito ainda. O resto, esquece. E o que eu queria, eu falei, nada. E você, Léo? Eu acho que do mesmo jeito que o James Gunn tá indo pra DC e acabou com muitos contratos ali e falou, vou rebotar tudo, quem vier no lugar dele, pode dar mais do que eu, mas quem vier aí pra assumir essa parte da Marvel aí, no lugar dele, pra dirigir os filmes novos, eu acho que não vai ficar continuando, não. Acabou fase 5, agora vamos começar do zero, vamos mudar os personagens. Acho Não, mas ainda vem fase 6 ainda. É 5 e 6. Dá dinheiro, ainda dá dinheiro. Mas o que você queria que acontecesse assim, com essa não, coisa, né? eu gosto de ver a continuação de como ficaria essa. Até porque eu gostei do Alok. Tá? Eu queria ver como queria ficar essa nova fase. Que basicamente ele é o único novo ali que parece que iria segurar um pouco. Tá? O Fred Mercury prateado dourado, é isso? Não, ele é uma mistura. Ele é uma mistura do Quill com o Drax. Ele é um cara altamente poderoso e burro, né? E meio burrão, mas ele tem um poder cósmico, que aí você fala do Quill, né? Ele é filho de um celestial. Então ele pode aguentar algumas coisas. Você queria ver ele em outros filmes? É o único dos que sobraram ali, nessa cena pós-crédito, é o único que me deixa curioso pra saber, pô, esse cara eu tô interessado. Talvez não por não ter sido. Mostrou um pouco, mas não ter. Exato, ele não foi muito explorado, então você pode ir até. Cara, tô curioso pra ver qual pode esse cara aí, parece ser interessante. E o Howard, não? Você não tá curioso pra fazer um filme do Howard? Não, porque já mostrou o Howard que não é pegada, né? Então. Um filme solo do Howard. Mesmo. Um filme solo do Howard, The Duck, com a Play Duck. A própria cachorra mesmo, que a gente já viu o que ela faz, eu não queria ver ela outra vez, porque eu sei que ela ia fazer os poderzinhos lá, depois ela ia cansar, não sei o que, ia ser essa parada dela. Qualquer outro filme ia ser isso. É que nem geralmente o personagem desse tipo é o Professor Xavier. Você já viu que em todo filme do Professor Xavier, o Patrick Stewart tá lá, aí, vou dormir. Mas no filme, eles nocauteiam. Agora que o ator dormiu mesmo e aí eles falam que desmaiou. Né? Agora, esse cara parece interessante, então eu queria muito ver ele, tá? Por causa do poder do cara também, mas a personalidade dele parece ser legal. Então, e você, Paradela? Você que tem a informação. Agora parou de ser chute e o Paradela tem a informação. Aqui no Filmes e Games, você tem a informação. Primeiro fala o que você gostaria que acontecesse antes de entregar a próxima. O que eu gostaria que acontecesse, basicamente eu não quero... mais ou menos isso. Eu não tô afim de ver mais um Guardiões da Galáxia 4, 5, 6, né? Porque eu acho que assim, a história que estava sendo contada a partir do 1 se fechou. A não ser que você vá fazer um Guardiões 4 e aí seja uma turma completamente diferente. Você pode fazer um Guardiões 4 a partir do personagem do Stallone, que o personagem do Stallone era originalmente dos Guardiões originais dos quadrinhos. Queria ver. Nos quadrinhos, o personagem dele era dos Guardiões originais. Mas assim, eu acho que... Parece meio paradoxal, né? A gente falando assim, eu gostei tanto que eu não quero mais. Mas é isso mesmo, né? Fechou bem, deixa quieto. Fechou bem. E outra coisa, o próprio CEO da Disney, o Iger, ele falou, cara, e ele é basicamente falando do filme do Homem-Formiga, mas ele fala, por que a gente tem que fazer 3, 4 filmes de um mesmo personagem, sendo que a Marvel tem uma caralhada de personagens, tem um panteão enorme, que a gente pode ficar soltando filmes de outros personagens e contar histórias bacanas com isso, entendeu? Você não precisa ficar... mas um rostinho conhecido chama pro filme. O rostinho conhecido ajuda. Claro. Tanto é que o Senhor das Estrelas aparece. Ali os caras fazem que nem James Bond, né? O Senhor das Estrelas vai voltar. Ninguém mais liga pra isso. Se fosse Rocket vai voltar, acho que tinha mais chance. Mas é o seguinte, né? O Chris Pratt, quer ou não, ele meio que também tá amarrado, né, na Marvel, porque quando ele estourou ali no Guardiões da Galáxia e logo em seguida ele fez Jurassic World, todo mundo, porra, esse cara é um novo astro, esse cara não sei o quê, mas todos os filmes que ele fez depois disso, tirando os do Jurassic World e do Guardiões, todos deram com o burro na água, né? Tirando Marvel e tirando Jurassic World, nada deu certo. Foi aquele Passageiro que ele fez com a Jennifer Lawrence. É um bom filme, tem saído do cinema. É um bom filme. Mas ele tá amarrado, então ele tá amarrado nisso. Então eu falo, puta, se eu poder voltar já tentou e falou, vou tentar. Ficar no Vingador. É bom saber que eu tenho. Aqui a grana é bom saber que eu certeza. Eu tenho uma casinha aqui, entendeu? Na hora do vamos ver. E que eu acho, ele vai ser utilizado muito provavelmente
no final da fase 6, que são os 2 filmes dos Vingadores que vai ter. Você vai participar dos 2 filmes ou apenas de um deles? E quando você fala Vingadores, tá dando spoiler aqui, é a turma que a gente conhece dos Vingadores, sem a Scarlett Johansson, que morreu, spoiler. Não sei. Porque os Vingadores também mudaram, né? O Capitão América é novo, será que é novo? Essa turma. Né? A única coisa que eu tenho certeza, Só sei que é que no primeiro filme dos Vingadores, que é o Kang Dynasty, o Shang-Chi vai estar. Tá, o Shang-Chi vai estar. Mas o vilão é o cara do Homem-Formiga. O vilão é o cara do Homem-Formiga, aquele bosta do último filme. O Shang-Chi vai estar, porque é o mesmo diretor do Shang-Chi. Então esse daí eu falo, bichão. E vamos lá. A fase 5 agora, depois vai vir as Marvels no final do ano. Né? Ano que vem, Capitão América, com o Anthony Mackie como Capitão América. Thunderbolts, que é a equipe liderada pelo Bucky e com o pai da Viúva Negra, que é o Jean lá do Stranger Things. E tem o Blade, mas o Blade foi adiado por conta da greve dos roteiristas. De todos os nomes que você falou, o único que me interessou é o Blade, que foi adiado. É isso que eu digo, cara. A Marvel agora vai saber o que é Tempos de Seca, mano. Ela curtiu, ela aproveitou. Dos 4 filmes, agora ela vai o Blade é o que eu menos tenho interesse de ver, cara. Não, o Blade promete. A Marvel você viu vai o trailer penar. Das Marvels? Não, eu não vejo trailer. É do cacete, velho. Não gostei pra dela. Cara, é muito legal, cara. É muito legal. O Mal viu também, tava comigo nos vídeos do site do cinema. Não viu, mano? Não, acho que não. E aí no cinema não. No cinema não. Não, no cinema não vi isso passar no cinema, não. Eu vi na internet. E a fase 6 é Deadpool 3. Isso é legal pra caralho. Quarteto Fantástico. Meu Deus, os caras não desistem. E os 2 filmes dos Vingadores. Então, eu quero pedir agora um favor. Tá? Você que tá vendo esse vídeo no futuro, tá? Não, porque a gente tem vídeo há 11 anos no canal e até hoje, gente, eu recebo comentário de gente que 6 anos depois do vídeo fala: nossa, como vocês falaram merda, aconteceu isso. Gente, tinha gravado ontem, né? A gente tá gravando isso em 2023, para ser bem preciso, 15 de maio de 2023. Depois disso, só o Paradela tem informações de internas, cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Quando a gente tava falando, não, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. E a gente, um tempo antes, acho que a gente tava ou no WandaVision ainda, ou antes até do WandaVision, a gente falando, não, aí vai ter o filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E eu falei o seguinte, eles vão no multiverso, no filme do Doutor Estranho, eles vão mexer com o multiverso e parou aí. Eles não vão mexer com o multiverso, porque o multiverso é uma caixa de Pandora. Toda vez que as 2 editoras mexeram com o multiverso, só fodeu com a linha editorial. E é a mesma coisa que vai acontecer se ficar mexendo muito com o multiverso. No Flash se eles são inteligentes, morre no Doutor Estranho. Eles não vão querer fazer isso, não. Vai morrer ali. Termina ali. O nome da saga que vai até o final da fase 6 chama-se a Saga do Multiverso. Então, vem coisa pra ele, Tá? Então, assim, outro mérito pro James Gunn aqui, pro Jaime Arminha, tá? Que é o seguinte, todo o filme da Marvel, eles criaram isso, tá? Desde da primeiro Homem de Ferro, quando aparece o Nick Fury e fala, já ouviu falar no Projeto Vingadores? A gente, uau! Ninguém nem sabia que era Vingadores, mas uau, vem Vingadores! Tal. Desde aquele, todo o filme da Marvel, a gente espera um gancho pro próximo. Tanto que quando começou... Um vilão novo, né? Um vilão novo, né? Quando começou os créditos do Guardiões 3, eu falei pros meus filhos, quem vai aparecer? E a gente ficou apostando, vai ser o Thor. Não, vai ser a mulher Capitã Marvel. Quem vai aparecer? E o James Gunn falou, não, tá aqui, tô entregando meu serviço. Não, o único aqui, gancho que fechou, tchau. Não, e o único... Não, ele deixou o gancho, que o único gancho é... o Star-Lord vai voltar mais pra frente. Mas não mostra alguém vir chamar ele, ô, Star-Lord, precisa de um... Volta, pega seu capacete. Mas o filme coloca assim, ele vai voltar. Porque se não tivesse aquilo, você poderia dizer, ele voltou pra Terra e acabou a história ali. Não, botou uma cartela, né? Pá, não, vai voltar. Então, o que não garante nada. Eu tô dizendo isso aqui também em 2023. Mesmo falando isso, não garante nada.
Porque os caras podem... vai que ele despiroca, mata uns 5, aí esquece, esse cara não volta mais. Aí o cara é preso amanhã. Vai que ele é preso, né? Muito bem, meus amigos. Agora sim, tá? Última parte desse programa. Importante. Considerações finais e nota de Guardiões da Galáxia, volume 3. Me permite começar pelo senhor Paradela, porque todo mundo já sabe a sua nota. Porque a sua é que faz menos suspense aqui. Você só tem 2 notas nesse mundo. Você só tem 2 notas. Você é lá o cá. Por favor, Paradela. Guardiões da Galáxia, gostei pra caramba. Eu acho que em relação dentro dos 3 filmes do Guardiões da Galáxia em si, eu ainda gosto mais do primeiro, né, do Guardiões 1, mas eu acho esse melhor do que o segundo. E olha que eu adorei o segundo, entendeu? Eu não acho... Como é que fala? Eu não acho ruim. Eu acho sensacional o 2 também. Eu acho até que, de todos os filmes que você tem, vamos colocando assim, separados, então você tem Homem de Ferro 1, 2, 3, Thor 1, 2, 3, 4... De todos esses filmes que eles têm sequências, eu acho que a do Guardiões da Galáxia é a única que não é irregular, não. Todos os filmes mantêm um bom nível. Se você pegar os personagens e separar por instantes, Guardiões é o melhor. Esse personagem que eu digo, mesmo sendo uma turma, eu considero um personagem. Não, eu tô falando dos filmes. Isso. Você pegar todos os filmes, todos os Homens de Ferro, então, o Guardiões é o melhor. Dos filmes. Tirando Vingadores. Até mesmo os Vingadores, o segundo filme, o Era de Ultron, é um pouquinho abaixo dos outros 3. Aliás, um pouquinho não, bem abaixo. É um filme legal? É um filme legal. Mas vocês lembram, a gente fez Mas ele tá falando de Os Vingadores 1, Era de Ultron, Guerra Infinita e Ultimato. Os 4 são excelentes. Não, os 4 são excelentes. Não, é o que dá uma derrapada. É o que dá uma derrapada. Eu acho que o fato de estar todo mundo junto torna o filme grandioso. Mas lembra... eu dei a gente fica doidão. A gente vê eles conversando e fica doidão. Então, assim, eu acho que é os que menos... É o melhor filme da Marvel? Não é, né? Acabei de falar, o Guardiões da Galáxia 1 é melhor. É o melhor filme da fase 5? Claro que só tem 2. 4 e 5. 4 e 5, eu ponho o Homem-Aranha na frente. Eu ponho o Homem-Aranha sem volta pra casa na frente. Mas que é um puta de um filme, entendeu? Então, vamos que vamos. Então tá de boas aí. Então, acho que fecha com louvor, né? Faz o que se chama dentro da indústria de stick the land, consegue pousar, né? É o último filme da saga e não é um filme que dá aquela... Você nota que o filme dá aquela caída. Não tá cumprindo tabela. A gente tem que encerrar tudo, então vai rápido, vai, porque tem que encerrar, então... E aquilo deixa pra trás. Não, tá tudo ali bem feitinho, tá tudo bem legal, o filme funciona, o filme é bacana, vai lá no cinema assistir, você vai se divertir pra caramba. Guardiões da Galáxia, filmão, nota 10! 10! Quem poderia imaginar? E ó, para dar eu dei 10 pro Guardiões da Galáxia 2. Se eu falo que esse é melhor que o 2... 11. Ó, se o Paradela falou vai no cinema assistir, a gente tá contando que você já viu o filme, senão a gente estragou o filme pra você. Mas se você não viu, tem gente que fala, vai no cinema assistir. Tem gente que não liga. Tá, eu queria falar antes de você, Léo, é o seguinte, ó. Ai, que bonito. É o seguinte, o melhor filme da Marvel desde Ultimato, tá? Isso significa que a Marvel está de volta? A Marvel voltou? Não. A Marvel desandou a mão desde o último. Eles fizeram um negócio tão bem construído e tão grandioso. Tem as suas derrapadas, tá? Homem de Ferro 2. As outras também. Quer dizer, Homem de Ferro 3. Tem uns filmes ruins no meio. Homem de Ferro 3 é muito bom. Tem uns filmes ruins no meio. Capitão Marvel, filme meia boca. Tem uns filmes meia boca. Mas assim, tudo tem um motivo. Até os filmes meia boca, eles têm uma razão de ser, que é construir a pirâmide para entregar o Ultimato. Eu já falei aqui, a gente que é mais velho, e nós somos mais velhos, vocês muito mais que eu, mas nós somos mais velhos, a gente tem mania de falar assim, no meu tempo, a gente tinha o Indiana Jones, a gente tinha o De Volta para o Futuro, no meu tempo é que o cinema era legal. Não, essa geração vai poder contar para os filhos deles que eles têm
a primeira etapa da Marvel que culminou com o Ultimato, que é uma coisa grandiosa demais, cara. Aquilo que eles fizeram é grandioso demais. Concordo. Não é à toa Essa parte que foi de a super-heróis maior... aí. A gente teve bons filmes de super-heróis com Superman, Batman, os primeiros ali, mas esses aqui, com É outro certeza. patamar, é outro patamar. Outro patamar. E não é à toa que bateu o recorde de bilheteria. O Avatar teve que voltar pro cinema para roubar de volta. Assim, é incrível o Ultimato. Depois disso, a Marvel só fez merda. Ah, não, o Thor é legal, a gente fez o Jornal. É legal, mas assim, sabe, depois do que eles fizeram, ficou tudo tão sem graça, tão pequeno perto da Acho que eles vão experimentando coisas diferentes, assim. Aqui não experimentaram nada Mas, diferente. cara, você tem que fazer o diferente para não ficar fazendo sempre a receita de bolo. E agora eles entregaram. Mais gostoso. Agora eles entregaram o melhor filme da franquia Guardiões da Galáxia, dos 3, esse é o melhor. Por quê? Ah, o primeiro é incrível. Tudo é incrível mesmo. Mas esse tem uma carga emocional tão grande, cara. Mas tão grande que é impressionante. Bichinhos, cara. Apelou pra bichinhos. Eu vou dizer que eu não chorei em nenhum momento nesse. Você não tem coração para dela. Você tem um pedaço de carvão. Eu olhava e falava, nossa, isso daí dá um belo de um filé, hein? Você tem um pedaço... Filé de lontra. Morsa tem uma gordurinha boa. Morsa tem uma gordurinha. Você não tem coração, pai. Você tem um carvão. Mas o fato é o melhor filme da Marvel desde... É o melhor filme da Marvel desde o Ultimato. E isso não faz com que eu me empolgue para os próximos filmes da Marvel. Por quê? Porque eu sei que 99% é culpa do James Gunn e do talento dele. Tanto que Guardiões da Galáxia, quando estreou o primeiro, ninguém dava nada, porque eram personagens assim, série B. Não, série B, série C, série D. Ninguém conhecia. O Homem de Ferro, quando estreou. Tudo bem. Mas o que esse cara fez com os Guardiões, que são Zé Ninguém e virou um negócio sensacional. Os Guardiões são série Z, né? Sensacional. Eu vou dar uma nota 9 para esse filme. Só não tirou 10 por causa daquele salvamento que o cara tirou do cu, um homem dourado veio voando e salvou o Peter Quill no final. Ele estava lá. E do cu é no Guerra nas Estrelas. Aliás, esse filme, eles vão para um cu. Tem uma hora que eles vão para uma galáxia lá que é literalmente um cu. E eles entram com a nave no cu, assim. Sensacional. No Ragnarok também, né? Que é o cu do mundo, né? Que eles entram lá. Você tem que passar pelo cu do mundo. Eu tenho que passar pelo cu do mundo, velho. Mais ou menos assim. Então, meu amigo, assim, tira 9, porque faltou um pouquinho de coragem para se livrar do Star-Lord no final e a gente chorar merecidamente. Porque tudo que a gente chorou foi por personagens que surgiram nesse filme para morrer. A gente sabia que ia morrer. Ainda assim a gente chorou porque é paradela. A gente tem coração. Então a gente chorou mesmo. A gente chorou porque CGIs também são maltratados. Tá? Então eu quero abrir agora uma campanha. #salve os CGIs. Save the CGI. Save the CGIs. Então nota 9. Adorei o filme, mas eu agora pego todas as minhas fichas e aposto na DC. Porque a DC sempre teve os melhores personagens. E agora tem James Gunn, porque esse cara tem potencial para fazer. Melhor diretor da atualidade para dela, melhor que Spielberg. Quando a gente falou do Superman Legado, eu falei, olha, vai trazer o filho do Super-Homem. Lembrando que o filme do Batman é o filme do Batman com o filho dele, com o Damian Wayne. Que é já tem filme do Batman confirmado? Vai ter, é o Brave and the Bold. Mas é com o cara do... Não, é um novo Batman, é um novo universo. Mas a gente acabou de ver um novo Batman. Com o Crepúsculo? Com o cara do Crepúsculo? Não, o Batman do Crepúsculo vai à parte. Vai ter um Batman 2 com o cara do Crepúsculo. Fica confuso. A gente não... Eu não posso falar mal de quem não entende isso, cara, porque você tem o Coringa, você tem o Batman, aí você vai ter outro filme que tem outro Batman, outro Coringa, Batman, tem a Arlequina que a gente conhece, aí eles vão pôr a Lady Gaga de Arlequina agora e continua tendo a outra. Cara, eu adorava a DC nos anos 80, mas eu sou o primeiro a falar, a DC nunca aprende, cara. Não, mas peraí, falaram que o Kevin Feige da Marvel, o Kevin Feige vai ser o James Gunn na DC. Ele vai dar o selo dele em tudo para poder fazer ligação. Né? Mas o que foi colocado é o seguinte: Batman do Matt Reeves, ele não vai meter a mão. Não, mas vai ter mais um filme, vai flopar e eles vão parar com essa porra. Não, parece que vai ter mais 2 ou 3. Inclusive vai ter a série do Pinguim agora na HBO Max. Outra merda. Vai flopar. Então, vai flopar! E o Coringa também não, ele não vai mexer, vai ter o Coringa 2, né? E provavelmente também o Constantine também é à parte.
Sem o péssimo Keanu Reeves, né? Não, com o Keanu Reeves. A ordem do dono da Warner foi: não, vai ter um Constantine 2 com o Keanu Reeves. Meu Deus! Então, esses daí que eu acho que o cara não vai se meter, vai ser assim: vai fazer. É o pessoal querendo dinheiro, eles precisam, ganância e tal. Se for que nem o Batman 1, ótimo, cara. Ótimo, fez dinheiro pra caralho. Eu acho que não vai fazer tanto, beleza. Só que aí a gente vai. Aí a gente vai ter o Jaime Arminha cuidando das coisas do lado de cá. E aí, meu amigo, vai ser só alegria. Então, o dele vai ser o Batman com o filho dele, que é o Damian Wayne. Qualquer coisa que ele fizer, eu tô todo de cabeça. Eu mergulho de cabeça. Filhos, né, cara? É o filho do Batman e o filho do Super-Homem. Eu mergulho de cabeça. Então, você que tá vendo no futuro, daqui a 10 anos, pode escrever. O Mal tava certo. A DC hoje é muito melhor que a Marvel, que depois de Guardiões 3, nunca mais atingiu um nível tão bom. Aí as Marvel vêm e faz 1 bilhão, a gente... vai fazer bilhão? Não tô falando de dinheiro, tô falando de qualidade. Eu duvido que a Marvel faça 1 bilhão. Eu não tô falando de dinheiro. O filme da Capitã Marvel fez 1 bilhão porque tava naquela... tava ensanduichado entre os 2 filmes dos Vingadores da fase final. Todo filme depois do Guerra Civil, que tava rumando pra fase final... Sim, tava todo mundo coçando. Então tudo subiu. Não foi uma bolha. Então eu não acho que o filme das Marvels vai fazer 1 bilhão. Mas eu acho que vai ser um filme bom. É da mesma diretora do Candyman, novo. Então é um negócio bacana. Eu ainda não vi o novo. Você, Leandro Valina, eu quero saber a sua opinião desse filme, considerações finais e nota, por favor. Amigos, fui surpreendido porque como eu já comentei, né, a expectativa é tudo, por saber que ia ser o último filme dos Guardiões, pensei, cara, o último filme os caras não vão conseguir segurar, vão derrapar, não sei o quê. Como eu postei lá junto com o Mal, a gente fez o Centro de Cinema, Mal? Não fez, não. Né? Centro de Cinema. A gente não fez Centro de Cinema. A gente foi essa semana, né? Semana passada, né? Segunda passada a gente foi. Mas, sim, o filme foi excelente, manteve o mesmo padrão de qualidade Guardiões da Galáxia. Gostei muito, chorei. Eu vi. Aquela hora que a spoiler aqui, né? Que a Lontra fala assim... não, você pode vir com a gente, você vai pro céu, não sei o quê, mas não agora. Você ainda vai ter. Você tem o seu propósito. O seu propósito. Essa foi a primeira hora que eu falei: ah, não. Foi o primeiro ato de covardia. Aí depois que eu salvou o Peter Quill, eu falei: não, de novo. Eu falei: covarde. Confesso que eu imaginei sim que o Quill ia morrer, né? Tanto que aquela cara de todo. Ele morreu. Mas foi uma decisão que os caras tomaram, né? Uma coisa que assim, depois que eu comecei, a gente começou esses, sei lá, 20 anos aí a ver esses filmes de Marvel e DC, como o Mal comentou, a gente na época dos anos 80, 90, a gente assistia o Superman 1, 2, 3, assistia o Batman do Michael Keaton, o Capitão América do SBT lá. Cara, olha que filme merda, hein, cara. Na motinha. Superman 4, Em Busca da Paz. Eu tinha o Capitão América na motoca, todo mundo tinha. Não, pior que o do motoca, aquele lá que passava lá, que o Caveira Vermelha era italiano. E a gente até que se divertia com isso. Não, se divertia sim. Achava que era feliz, a gente achava que era feliz, sim. A gente se divertia. Não, se divertia com isso aí. Até os Homens-Aranhas do Sam Raimi também, de certa forma ainda ponho, mas ainda ponho como se fosse aqueles lados antigos. Não, a gente assistia o Mestres do Universo do He-Man. Mestres do Universo, Superman 4. E era divertido, mas concordo que depois eles começaram a fazer, a Marvel começou a fazer isso, eles ganharam na locadora, aquela minha locadorinha que eu vou lá, que tem a sessão aventura, a sessão não sei o quê. Antigamente, os filmes de herói ficavam lá na sessão aventura. Hoje em dia não. É tudo infantil. Hoje com sessão super-heróis, uma sessão só pra elas, criadas com essa categoria. Tanto que eu fico de vez em quando, esses dias eu tava assistindo pela primeira vez, todos os desenhos lá do Surfista Prateado, que tem lá no Disney. Tem. Que é legal, é dos anos 90 lá, né? Então, e é bacaninha. Então você fica curioso, começa a falar, deixa eu entrar nesse universo. Né? Então, em resumo, gostei muito, chorei pra caramba, tá? Mas eu acho que tem que fechar um laço com tudo isso. Tudo bem, vai ter mais ainda 2 fases ainda, mas eu acho que
eu quero ver. Ao contrário de A Hora do Futuro, não, De Volta para o Futuro, não sei o que o pessoal diz que não pode... A Hora do Futuro é uma mistureba e tanto que você fez não. aí, né? Porra, Léo! Que porra De Volta de filme para o é Futuro. esse? Fred Krueger no DeLorean. Ao contrário do De Volta... Ao contrário do De Volta para o Futuro, o pessoal fala, não pode rebutar, não sei o que, não pode não sei o que. Eu acho legal eles rebutarem esses filmes. Tá? Então esquece toda essa caralhada de Homem de Ferro, de Hulk, não sei o que, de Homem-Aranha e de todos os super-heróis e tudo de novo. Tudo bem, porque isso aí pode rebutar, mas De Volta para o Futuro, não. Não, por isso foi ao contrário do De Volta para o Futuro. Tá. Falei, ao contrário do De Volta para o Futuro, eu acho que é legal você fechar um ciclo desses super-heróis e mudar. Eu acho que tem que ter um ciclo completo, tá? Então, assim, o do próprio Superman, que vai ter um novo, eu acho que ficou meio aberto, não fechou o ciclo dele, mas já tiver as mudanças, vai ter outro Superman, então beleza. Né? Mas, assim, eu acho que fechou bonitinho o do... Os Guardiões e tenho receio até o que eles tentam fazer. Porque assim, se fizerem um Guardiões 4 só para continuar na fase 6, vou ter que fazer mais um Guardiões para encerrar com a fase 6. Não, Guardiões vai ficar muito abaixo do 1, 2, 3. Então, nunca diga nunca antes de ver a bilheteria. Porque se vai ter que ter, se esse estão na fase 5 para dela, e você falou que vai ter a fase 6, não tem como não ter a fase 6 se não tiver alguma coisa dos Guardiões. Não, então, a fase 6 vai ter 2 filmes dos Vingadores. Não, mas peraí. Você falou que a gente aqui, o trailer não vendeu muito bem o filme e tal. Mas o boca a boca. Tem gente. Boca a boca, sim. Agora que o Filmes e Games está aqui falando que o filme é bom, já vai uma multidão, já vai correr pro cinema. Ou seja, se essa porra começar, né? Estique, faz a carreira longa no cinema e faz dinheiro, puta, vamos desenterrar quem tiver que ser. Mas sem o Quill. E daí, aí sim pode dar aquela puta diferença do 1, 2, 3. Seria James Gunn, seria uma merda. Agora, o que aparentemente... Pra mim, fechariam pro Boa agora. O que aparentemente vai sair da fase 6 é que a fase 6 é a introdução dos X-Men. Né? Amém. Provavelmente eles a fase 6 sim, para dela. Aquela série da Disney, não. Não, a entrada deles, dos X-Men em si. Você falou que a Miss Marvel era a introdução. A Miss Marvel é mutante. Não tem nada a ver com X-Men. E aí que é mutante? Sim, ela é mutante. E daí que é mutante? E aí que é mutante? Tem um amigo que tem 6 dedos na mão, ele é mutante, mas ele não é X-Men. Ele não é X-Men. Pra ela fala assim, você é mutante. Não tem carisma nenhuma aquela menina. Aparece, você é mutante e faz... Não, pode tentar, mas vai flopar. Mas a minha nota pro Guardiões 3... A Miss Marvel é legal. Segura meu 10 aí, amigo. Eu chorei muito e segura meu 10, cara. Então nós temos 2 10 e um 9. E o meu 9, assim, tá? É birra. Eu deixo claro aqui. É birra, porque é o melhor filme desde Ultimato. O meu 9 é só pra falar que eu não gostei dos 2 momentos que a pessoa morreu e desmorreu. Teve 2. Eu me lembrou bem do Rock. Ela falou, vem comigo. Mas não agora. Pra que fazer isso? Picaretagem. Mas enfim, filmaço tá registrado aqui. Filmes e Games. Cumprimos nossa função de assistir o filme e contar pra vocês que é filmaço. É claro que vocês já devem ter visto pra estar aqui até agora. Se você não viu até agora, lamento pelos spoilers. A gente deu spoiler até de Pacificador aqui. Deu spoiler de Velozes e Furiosos que nem estreou ainda, cara. Para dela deu spoiler de um monte de coisa. Então, meu amigo, deixa seus comentários. É importante para divulgar o vídeo. É importante dar o like. Assistir até o final. Se já assistiu, você tá aqui. Like é nóis. Deixa o like e principalmente deixa o seu comentário. Não tenho muito o que acrescentar, vocês já falaram tudo? Escreve. Vocês já falaram tudo, minha nota é 10. Minha nota é 9. Boa. Deixa um comentário aqui, porque o YouTube, ele é maluco. Tem vídeos nossos que a gente faz com filme que tem um puta de um apelo e não tem a mesma visibilidade que filmes que a gente faz que não tem tanto apelo. Por quê? A gente não sabe. Então ajuda. Ajuda nós. Pelo menos comenta e compartilha. Estamos há quase 2 anos, há 12 anos, querendo ficar mais 12, então. Exatamente. Então ajuda a divulgar o filme seguinte, certo? Mesmo. Obrigado, então, todo mundo que assistiu. Lê para dela. Querem mandar algum recadinho ou só mandar um beijo para todo mundo? Até o próximo. O recadinho assistam todos os outros programas que tem nesse canal. Esse canal aqui, ele é um multiverso. Tem vários quadros, fuça nas playlists aí. Tem programas variados sobre tudo. Então assista. Esse aqui tá na playlist de videoanálise e já tem uns 25 filmes de videoanálise. Todos os filmes que você viu. Porque a gente só fala de filmes que você viu aqui. E se quiser ver a gente ao vivo, fica a dica. Domingo tem o Paradela e às terças-feiras tem a gente aqui, ou com o FGCast ou com a Locadora. Bem falado, Léo.
Então é isso, gente. Obrigado. Não esquece, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima. Falou! Falou!